CBN Campinas, são 3h03. Daqui a pouco, às 4 da tarde, em todas as plataformas você vai acompanhar a partida entre Guarani e Santos. Dois times que já mudaram bastante os momentos nesta competição, neste Campeonato Paulista. O Santos embaladíssimo depois de uma vitória. Guarani, desconfiança depois de uma derrota. Você vai acompanhar aqui em 99,1 FM, também no portal cbncampinas.com.br, no aplicativo da CBN Campinas e no YouTube da CBN Campinas também. Você vai ter as imagens da nossa equipe transmitindo a partida e, claro, mandando as mensagens que chegam em tempo real. Já estamos no ar aqui no YouTube também, em todas as plataformas, portanto, neste momento para a partida entre Guarani e Santos. Você participa enviando mensagens pra gente pelo WhatsApp. O nosso número é 19 991869070. Manda sua mensagem, pode mandar em áudio também, viu? Faz parte da nossa transmissão também, você pode participar. E, claro, pode mandar a mensagem aqui no YouTube que a gente vai registrando no ar. E vamos direto ao Brinco de Ouro com o primeiro destaque daquele que é meu parceiro em todas as modalidades esportivas aqui na CBN. Boa tarde, Rafael Pio. Guarani. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos que estão curtindo o futebol da CBN Campinas. Olha, de volta a um estádio de futebol. Particularmente, no meu caso, algo que não acontecia desde o início da pandemia, Guariz. Muito feliz de estar de volta ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde já observo uma movimentação muito grande, inclusive no gramado. E equipes já escaladas de forma oficial. E o Guarani vem com novidades, Guarizo. E são várias, hein? A primeira delas, Matheus Pereira, aparece na lateral esquerda. Ele ganha a oportunidade estreando, inclusive já como titular, no lugar do Eliel. No meio-campo, Índio, recuperado da Covid-19, também vai para o jogo no lugar do Madison. Ainda no meio-campo, Giovanni Augusto aparece como titular, Eduardo Persson ficando apenas como opção. E no ataque, aí o técnico Daniel Paulista mantém Iago, Júlio César e Lucão do Break. O Guarani que muitos torcedores dizem que não jogou no meio de semana contra o Mirassol, derrotado por 2-0, e vem com esse monte de trocas aí por parte do técnico Daniel Paulista. E o Peixe, que não tinha marcado nenhum gol até quarta-feira, hoje tá cheio de moral porque venceu um clássico de virada, Pio. Exatamente, venceu por 2-0, 2-1, melhor dizendo, de virada, 2-1 lá na Arena do Corinthians, talvez o seu maior rival, e com um show de Marcos Leonardo, né? Até por isso, o técnico Fábio Carilli, Guarizo, mantém a mesma equipe que iniciou a partida da última quarta-feira, mantendo o Madison na lateral direita e o ataque com Ângelo, Lucas Braga e principalmente o artilheiro Marcos Leonardo. Guarani Santos, um jogaço que você vai acompanhar aqui no Futebol CBN Campinas. Você que está com as imagens do YouTube está vendo o gramado do Brinco de Ouro neste momento, a parte da vitalícia. Claro que o jogo, por questão contratual, a gente não pode mostrar as imagens do jogo, mostraremos nossa equipe. E quem vai ser a imagem e o som do jogo aqui na CBN Campinas é Carlos Cabela, que vem com a sua primeira expectativa. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Pio, a todos que acompanham a CBN Campinas. Esperamos um grande jogo. Neste momento tem um sol e aquele sol chato. Sabe aquele sol que chama chuva? Pois é desse. 28 graus neste momento aqui no Brinco de Ouro. A umidade relativa do ar, 62%. Galera vai ter que estar com o preparo em dia. Daqui a pouquinho a bola rola com a transmissão aqui na CBN Campinas, Guarizo. Sol de chamar chuva, é isso? Sol que chama chuva. Meu Deus. Dá até um trava-língua aí. Por alguns momentos, Rafael Pio, é bom o repórter ficar na cabine, né? Nesse momento eu acho maravilhoso. Aliás, se é o sol que chama chuva... Sol que chama chuva. Sol que chama chuva, é melhor estar na cabine durante o sol e principalmente quando chegar a chuva. E o Brinco de Ouro tem as cabines, né, debaixo do tobogã ali. Não tem o sol que vem na cara. Narrar um jogo em Sorocaba, lá no Walter Ribeiro, Osic, aí é complicado, viu? Tem pior. Tem pior, Cabela? Tem.
Diadema, lá no distrito do Inamar, lá. Esse eu nunca, Inamar. Esse eu lá nunca é fui. pior ainda. Nossa. Para o jogo do Brinco de Ouro, os comentários aqui na CBN Campinas são de Carlão de Freitas, já com as escalações dos times em mãos. Carlão, Guarani mudando radicalmente depois do não jogo que aconteceu contra o Mirassol na quinta-feira. Carlão, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, muito obrigado. Boa tarde ao ouvinte do CBN e boa tarde principalmente, em especial aos torcedores de Guarani e de Santos. Já era meio de se esperar essas mudanças até radicais, principalmente num setor que nós tínhamos uma plena confiança de sucesso, mas que depois de 2 derrotas a gente passou a ter desconfiança. E não só nós da imprensa, mas pelo jeito técnico Daniel Paulista. Então ele faz mudanças, coloca o Índio, coloca o Giovanni Augusto, que é a principal esperança até de encaixar essa meiuca aí do Guarani, para dar suporte principalmente aos atacantes que, entre aspas, estão passando fome nesse Campeonato Paulista. E por outro lado, um Santos que teve um começo muito ruim, um começo de uma expectativa muito baixa, e uma vitória sobre o Corinthians já muda tudo isso. Vem com a atração, que é esse garoto Marcos Leonardo, mais um menino da Vila, que vem fazendo muito bonito, ou seja, estamos aí com a possibilidade de um grande jogo. Um Guarani precisando vencer, mas que traz também aquela vitória sobre o São Paulo, que pode também dar uma esperança ao torcedor, e o Santos, que depois de um começo turbulento, um começo sob desconfiança, venceu o Corinthians e agora está todo robusto, todo cheio. Então a expectativa de um grande jogo daqui a pouco no Brinco de Ouro, com a narração de Carlos Cabela, Marco Guarizo. Rodada que começou ontem com a vitória do São Bernardo em cima da Ponte Preta, 2-0 lá no ABC Paulista. O Água Santa empurrou o São Paulo para a zona do rebaixamento ao vencer o Novo Horizontino por 1-0. São Paulo que não joga nessa rodada porque jogaria com o Palmeiras, que está nos Emirados Árabes para o Mundial de Clubes. E hoje pela manhã, Mirassol 2, Santo André também 2. Esses times, no caso o Santo André, é do grupo da Ponte Preta, né? Do grupo do Guarani, nós tivemos jogando nessa rodada o Água Santa, que mesmo assim não ultrapassou o Bugre, ou seja, mesmo em caso de empate, o Guarani segue na segunda colocação do grupo, independentemente do resultado de Ituano e Corinthians, que jogam às 6h30 da tarde, você vai acompanhar aqui na CBN também. Às 8h30 da noite tem 2 jogos, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária e Bragantino. O outro jogo da rodada, como dissemos, São Paulo e Palmeiras, remarcado para o dia 10 de março. E o Palmeiras está lá em Abu Dhabi, nesse momento, as quartas de final do Mundial de Clubes rolando e já está definido o adversário do Chelsea, né? 4-1 para o Al Hilal em cima do Al Jazeera, de virada também. A equipe dos Emirados Árabes saiu na frente, mas o time da Arábia Saudita venceu por 4-1 e está atuando tão bem que agora, 83, Carlão, faz a conta comigo, nós estamos com 38 do segundo tempo. O Michael, ex-Flamengo, entrou agora no jogo. Ou seja, o time tá bem arrumado lá. É verdade, o Palmeiras podemos dizer que deu sorte, né? Porque pega o Al-Ahly, o Monterrey havia se estruturado, fez um investimento monstruoso para pelo menos chegar à fase semifinal do Mundial de Clubes, e isso acabou não acontecendo, pega o Al-Ahly agora o Palmeiras, o que torna a situação menos complicada, porém o primeiro jogo para nós aqui da América do Sul é sempre difícil, sempre cercado de tensão, mas eu acho que é melhor pegar o Al-Ahly do que o Monterrey. Vai ser assunto durante a nossa jornada esportiva enquanto a bola não rola. Às 4 da tarde tem Guarani e Santos e você acompanha todos os detalhes aqui com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens Rafael Pio, mesa de som Elton Grimaldi com auxílio luxuoso de Nilson Belisário e no sonzão da CBN direto do Brinco de Ouro, Naldo Araújo, aquele que não dorme. Tem que perguntar quem trabalha mais, ou Naldo Araújo ou Rafael Pio, impressionante. Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente continua falando de Guarani e Santos e também de outros assuntos aqui no Futebol CBN. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e
Santos. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontos Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Crefito 274851-F. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Guarani e Santos. Enquanto a bola não rola. Apresentação Marco Guarizo. 3h15, de volta aqui no Futebol CBN. Daqui a pouco às 4 da tarde tem Guarani e Santos. Jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Bugre que vem de 2 derrotas consecutivas, o Santos que vem de vitória em clássico. Você, ouvinte, pode participar aqui da nossa transmissão do Enquanto a Bola Não Rola, durante o jogo. É só enviar um WhatsApp para 99186-9070. 19 é o nosso DDD, mas assunto de futebol, viu, gente? Tá chegando outras coisas aqui que não são de futebol. No YouTube também, você manda a sua mensagem, YouTube da CBN Campinas. Você participa aqui com a gente. Está terminando o jogo lá em Abu Dhabi. O time da casa, o Al Jazeera, vai sendo eliminado pelo Al Hilal. Confirmou esse gol? Confirmou. Marega é o 5º gol do Al Hilal. 5 para a equipe da Arábia Saudita, 1 para o Ajax. O Ajax é ótimo, né? O Al Jazeera, que tá escrito Ajá, né, Carlão? Ali, ó. Tá vendo? Você acaba contrariando a gente. Rafael Pio, para quem tá ligando o rádio agora, para quem tá chegando agora no YouTube, as mudanças no time do Guarani são várias pro jogo de hoje, hein? São várias sim, Guarizo. E a gente observa agora, né? Ó, deixa eu até ajeitar aqui para mostrar bem para quem tá com a gente no YouTube, mas realmente são várias modificações na partida de logo mais. Às 4 da tarde a bola rola aqui no Brinco de Ouro. E durante a semana, principalmente, né, Guarizo, depois da partida contra o Mirassol, já se esperava, né, muitas mudanças por parte do técnico Daniel Paulista e não é diferente. É isso que faz o Daniel Paulista pro jogo de logo mais. A primeira das novidades aparecendo na lateral esquerda, o Matheus Pereira, jogador que veio do Cruzeiro. E aí um detalhe, né? O Cruzeiro contratou Bidu, lateral esquerdo titular do Guarani e um ídolo recente até, podemos dizer assim. O Bidu foi lá para a Toca da Raposa e aí o Bidu chegando lá em Belo Horizonte, ele tirou o espaço de quem? Do Matheus Pereira. E aí o Matheus Pereira veio para Campinas, foi contratado pelo Guarani. Será titular na partida de logo mais. Só lembrando que o Matheus Pereira, quando ele veio de Belo Horizonte, ele também estava com Covid-19. Até por isso, o tempo que demorou para o Matheus ficar à disposição foi um pouco mais longo. Hoje ele aparece como titular. A segunda das mudanças, a presença do Índio no meio-campo. Isso porque o
o Índio também estava com a Covid e aí ficou fora das duas últimas partidas do Guarani. Ele jogou na estreia contra o São Paulo, depois ficou fora e agora ele aparece entre os titulares ao lado do Bruno Silva. A gente até imaginava uma possibilidade do Rodrigo Andrade ser o titular, mas o Rodrigo Andrade mantido como opção no banco de reservas. E aí o Giovanni Augusto aparecendo como titular. O próprio técnico Daniel Paulista, durante a entrevista coletiva, pós-derrota para o Mirassol, ele disse que conversou com o Giovanni Augusto e o jogador pediu para ele para que ficasse ainda como opção no banco e entrasse só no decorrer da partida, porque fisicamente ele ainda não sentia que tinha totais condições. O que já não acontece na partida de hoje, foi ganhando a minutagem, foi entrando na melhor forma física, então o Giovanni Augusto como titular para a partida de daqui a pouco. Daí para frente, o Daniel mantém a mesma equipe, com o Iago atuando lá pela ponta direita, o Júlio César jogando aqui na ponta pela esquerda e o Lucão do Break mais centralizado. Passando aí a equipe do Guarani de... como era bom, né? Como a gente falava, quando a gente falava de 1 a 11, né? Agora não, agora é de 2, por exemplo, o Guarani hoje, a gente fala de 2 a 97 e não de 1 a 11. Então, Kozlinski no gol, Matheus Ludic na direita, Hernando e Derlan, a dupla de zaga. E aí, deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Ronaldo Alves está como opção no banco de reservas, tá? Recuperado da Covid-19, aparece ali como opção. Então, Hernando e Derlan, a dupla de zaga, Matheus Pereira na lateral esquerda, Bruno Silva, Índio e Giovanni Augusto no meio campo, Iago, Júlio César e Lucão do Break. Só dando uma passadinha aqui no banco de reservas, o Ronaldo Alves, como eu disse, é uma novidade no banco. Aí o Rodrigo Andrade já ficou na última partida, tem Madison, Maxwell, Lucas Venuto, Renanzinho, Ronald. A única novidade no banco, podemos dizer assim, realmente é o Ronaldo Alves, que pós-Covid volta a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista. Guarizo. Valeu, Rafael Pio, e você falou do Matheus Pereira, né? A gente traz um detalhe do Cruzeiro, que ontem jogou contra a Caldense lá em Poços de Caldas, ganhou de virada, e o principal nome do jogo foi o Rafael Santos, lateral esquerdo, que estava na Ponte Preta. Mas ele entrou no segundo tempo no lugar do Bidu. E a análise do GE. Globo coloca aqui o Rafael Santos como principal jogador do time. O gol foi marcado nos acréscimos pelo Edu, aquele centroavante do Brusque, que foi para o Cruzeiro, né? Mas o Rafael Santos está coberto de glórias lá. Mas o Bidu, que começou a partida como titular, como é que chama o técnico do Cruzeiro? O uruguaio Pesolano, né? Pesolano. Bom, tá terminando lá em Abu Dhabi, acabou de acabar, meia dúzia para o Al Hilal, 1 para o Al Jazeera, o time dos Emirados Árabes está fora, o time da Arábia Saudita se classifica para enfrentar o Chelsea na quarta-feira e na terça-feira tem Palmeiras e Al Ahly, que ontem eliminou a equipe do Monterrey do México. Carlão, e hoje saiu a relação dos 23 jogadores, né? Porque o nome oficial da competição é Copa do Mundo de Clubes, né? Então o regulamento é o mesmo, 23 jogadores. E Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, deixou de fora Patrick de Paula, Gabriel Menino e o Renan, zagueiro. Esses três foram cortados da relação, além do Giovanni e do Vanderlan, campeões da Copinha, que viajaram agora, um por causa da Covid do Piquerez e outro por causa do Gabriel Veron. Surpreende o treinador do Palmeiras optar por mais experiência, só que por jogadores que estão chegando agora, né? No caso, o Atuesta, o Jailson, no ataque o Rafael Navarro, que nem é tão experiente. Esses jogadores do Palmeiras, o torcedor, já que a gente tá na jornada do Guarani, né? O torcedor do Guarani até arrepia, porque o Gabriel Menino seria uma boa fonte de renda pro Guarani, mas parece que estagnou na carreira e tá fora do Mundial, Carlão. Surpreende até pelo que esses garotos fizeram até aqui. Só que realmente a parte final de 2021, ela não foi bem cumprida pelo Gabriel Menino e pelo Patrick de Paula. O Patrick, inclusive, acabou falhando em alguns jogos. O Menino, não sei o que acabou acontecendo, mas foi perdendo espaço. O que é natural também, estamos falando de garotos, né? De repente o cara tá lá no sub-20 do Palmeiras, aí ele
no outro dia ele é profissional do Palmeiras, um decide um título para o Palmeiras contra o Corinthians, o outro vai para a seleção brasileira, ou seja, tudo é muito rápido na carreira desses atletas. Então, se você não tiver um acompanhamento até psicológico, um departamento até de psicologia dentro dos clubes, você acaba passando por isso, você tem essa coisa de altos e baixos. Então eu fico triste por ser jogadores de muita qualidade, eu sou fã do Patrick de Paula, só que ao mesmo tempo a gente entende, porque nos últimos meses eles não apresentaram um futebol convincente, fora de campo também, principalmente o Patrick teve uma postura questionável em meio à pandemia, foi flagrado ali em balada. Então recebe um castigo, podemos dizer assim, do técnico Abel Ferreira, mas de qualquer maneira é um presta atenção, porque são jogadores de seleção brasileira, são jogadores nível seleção. O Gabriel já esteve na seleção, o Patrick já foi cotado para a seleção brasileira, ou seja, se eles não tomarem um jeito agora que a carreira está começando, de repente é do Palmeiras para baixo e vai contrariar a nossa expectativa, que era Palmeiras para o futebol europeu. Agora, diante disso, acaba até desvalorizando o valor, em caso de transferência aí, esse afastamento desses jogadores. Eles precisam mudar a postura, sem dúvida alguma. 3h24, crescendo a expectativa do torcedor do Palmeiras, né? Já que na terça-feira, 1h30 da tarde, o Palmeiras enfrenta o Al Ahly do Egito, né? Então, tem tanto Al Ahly, Al Jazeera, né? Mais um. Bom, e agora nós vamos falar de um trintão que arrasa corações e deixa outras pessoas com raiva. Ele não é unanimidade no futebol brasileiro, mas sem dúvida é o principal nome desse esporte no Brasil e a principal esperança para a Copa do Mundo no fim deste ano. Vamos acompanhar o especial sobre o aniversário de 30 anos de Neymar. Voltou Neymar, dominou, pintou, o goleiro vai fazer, driblou mais um. Sabe quem fez? Driblando o goleiro, driblando o zagueiro. Neymar! A sensação da Vila Belmiro, o menino Neymar, encantando o público. Neymar! Golaço! Só mesmo o tempo para ser tão rápido quanto um drible da maior revelação do futebol brasileiro no século XXI. Acredite se quiser, este é o fim de semana em que Neymar da Silva Santos Júnior completa 30 anos de idade. Um atleta vencedor, multicampeão pelo Santos, pelo Barcelona e pelo PSG. E, indiscutivelmente, o principal jogador da seleção brasileira do técnico Tite. Parabéns, muita saúde, grande recuperação, a gente está torcendo, a gente quer o teu melhor, porque o teu melhor, Neymar, é o melhor nosso também. Os votos do treinador se justificam. O craque completa 3 décadas de vida no momento em que finaliza o processo de recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo. O fantasma das contusões prejudicou o principal jogador brasileiro nas 2 últimas Copas do Mundo e também na condição de líder do ambicioso e bilionário projeto do PSG. A Liga dos Campeões é a obsessão do clube francês, que ao contratar Neymar em 2017, julgou ter dado a cartada definitiva para conquistar a Europa. O título europeu ainda não veio e as críticas surgem a todo momento. Mas o retorno da contratação do jogador brasileiro é inegável na visão do especialista em gestão e marketing esportivo, Rafael Plastina. Se o PSG tivesse ganho a Champions League sem o Neymar, sem o Messi, sem o Mbappé, ele não teria a projeção que tem hoje. Você no passado torcia para o clube, depois você gostava do ídolo do seu clube, se tivesse. Hoje não, já está provado por pesquisa também, pesquisas inclusive globais. As crianças gostam do atleta e seguem o atleta onde ele vai. Eis a síntese do que é um fenômeno moderno. Suas músicas, seus penteados e suas danças viraram modelo e referência para uma geração que cresceu junto com uma revolução na comunicação. Neymar pode ser criticado na televisão, no rádio, nos jornais, nas revistas e até mesmo dentro da própria internet, mas continua contando com a idolatria da imensa maioria dos mais de 169 milhões de seguidores que o acompanham no Instagram. Por lá, ele exibe sem pudor o seu estilo de vida, que é sonho de alguns
e alvo de críticas para tantos outros. Aceitar críticas definitivamente não está entre as principais virtudes do jogador, que aproveita qualquer espaço, das redes ao microfone da TV Globo após um jogo entre Brasil e Peru, para rebater qualquer questionamento. Não sei mais o que eu faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar. Mas por que você está sentindo isso, assim, essa falta de respeito ao qual Não, você isso se é referiu normal, agora? mas isso é normal, isso já vem há muito tempo. Isso é de vocês, repórteres, comentaristas e outros também. Há quem garanta que Neymar poderia ser um jogador muito maior do que é. Os argumentos quase sempre envolvem uma comparação do tipo: ah, se ele fosse competitivo como Cristiano Ronaldo, veja como o Messi faz isso, olha só como o Mbappé se comporta. Para Kátia Rubio, professora da Faculdade de Educação e coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo, Neymar não pode ser responsabilizado por não atender a uma expectativa que não é a dele. Quem deposita alguma coisa sobre o Neymar é responsável pelos seus próprios desejos, e não o Neymar. O Neymar não tem que satisfazer o desejo de ninguém, a não ser dele mesmo. Então, quando se fala que ele poderia ter sido, tem que perguntar para ele o que ele gostaria de ter sido. Jogou no time do Santos, mostrou seu talento ali, campeão no Barcelona e agora tá no Paris. Quer ser o melhor do mundo, dizendo estou aqui. O Instagram mostra bem o que ele quer, é a mistura da vida perfeita de um influenciador digital com o clima de permanente conflito contra quem se dispõe a fazer qualquer contestação. Ou seja, tudo que as pessoas estão procurando num ambiente como esse, como avalia Rafael Plastina. Infelizmente, a rede social hoje é um grande Big Brother que todo mundo quer saber da vida de todo mundo e todo mundo quer opinar da vida de todo mundo. Quando eu vejo ele reagir a uma crítica, a gente nunca vai saber se foi ele que começou ou ele terminou o assunto. Eu também responderia. Agora, do lado de cada mesa, como um executivo do mercado que trabalha a construção de marca, eu acho que o Neymar também tem que ter uma responsabilidade com a resposta que ele coloca. Então eu acho que aí tem a equipe dele por trás, meio que calibrando o tom. Mas por trás da tela, Neymar não é tão forte quanto parece. Foi o que ficou claro quando, no fim do ano passado, ele foi perguntado sobre a Copa de 2022 para o documentário Neymar and the Line of Kings, da plataforma DAZN. Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. O menino, que já foi conhecido pelo prazer de jogar futebol, não sabe mais se terá cabeça para o esporte. Para o técnico de futebol Reginaldo Fino, primeiro treinador de Neymar no futebol de campo, a alegria é o traço definidor da sua personalidade desde a infância. Ele acredita, no entanto, que as sucessivas conquistas ao longo da carreira tenham modificado o perfil do jogador. Mas a essência dele continua a mesma. Aquele garoto que ama o que faz. É lógico que algumas mudanças vêm em função, de todo o glamour. Hoje talvez ele não tenha tanta gana dos desafios, porque agora os desafios são poucos que faltam, né? No último dia 25, a plataforma de streaming Netflix lançou Neymar, o Caos Perfeito, cuja pré-estreia, aliás, rendeu o recorde brasileiro de 535 mil visualizações simultâneas em uma transmissão do streamer Casimiro Miguel na plataforma Twitch. O documentário traz uma autodefinição que parece esclarecedora. Eu tô nem aí pro que você pensa. Virei famoso cedo, fiquei rico cedo. Eu não escolhi ser superstar. É minha vida, eu não vou fazer isso porque você não quer. Dia 15, o PSG, com o Neymar provavelmente já recuperado, enfrenta o Real Madrid no início da fase eliminatória da Liga dos Campeões. Em novembro tem Copa do Mundo e pouco depois a eleição do melhor jogador do planeta. 2022, portanto, é o ano em que Neymar e o futebol podem aparar as arestas e finalmente atender de maneira plena as expectativas que um guarda para o outro. Dentro de campo, afinal de contas, ninguém há de negar que eles sempre se deram muito bem. Sabe quem fez? Sabe quem bateu firme na bola com a perna direita lá no cantinho? Neymar, o craque, Neymar. De São Paulo, Leonardo Dai. Enquanto a bola não rola.
Material vasto, muito bem produzido pela equipe da CBN sobre Neymar. 30 anos, amado ou odiado, mas nunca esquecido. Coincidentemente, Carlão de Freitas, perto do aniversário do Neymar, a seleção brasileira fez a melhor atuação dela sob o comando do Tite pós-Copa de 2018, que foi a vitória contra o Paraguai por 4-1 sem o Neymar, 4-0, né? Cara, como o tempo passa, né? Pô, eu lembro do Neymar, acho que foi uma Copinha São Paulo em 2008, em que ele era reserva do time do Santos, né? Os titulares eram Thiago Luiz, o novo Messi, alemão, que jogou aqui na Ponte, jogou no Guarani também, e hoje o cara tá com 30 anos. Eu acho que tudo o que nós falarmos do Neymar assim, se encaixa nessa matéria, né? É um cara que hoje, diante dessa maluquice que é a rede social, ele é um superstar, ele é um business ambulante e um business muito bem remunerado, né? Muito rentável, aliás. Eu estou acompanhando a série no Netflix, aliás, bem interessante, mostra ali também parte de um relacionamento complicado até com o pai, né? Um Neymar questionador em algumas decisões do pai. Porque o pai foi um jogador que não deu certo. Foi o jogador frustrado, né? Exato. O jogador frustrado. Ele até teve uma carreira, mas só em clubes pequenos, sim, na realidade, né? Da maioria do futebol. O pai do Neymar retrata o verdadeiro jogador de futebol. O Neymar não. O Neymar retrata aquele 6%, né? Que é o percentual de jogadores que vivem, que ficam ricos, né? Com o futebol. Mas é um superstar e é complicado para o Neymar também conviver com isso, né? Como um cara que gera muito dinheiro e ainda conviver com a carreira. A gente sabe que esse Neymar influencer se deve à carreira de futebolista, ao atleta de futebol. Agora, a cabeça fica um trevo, realmente é muita pressão. O Neymar também colabora para que essa pressão aumenta, né? Até nas suas atitudes. Infelizmente, até a psicóloga disse, muita gente queria ser o Neymar e deposita no Neymar alguma expectativa de vida também que essa pessoa queria ter e acaba se frustrando. Como ela mesmo disse, o Neymar que tem que saber o que ele quer. Não a gente tem que obrigá-lo a ser, né? Só que fazer o que? Hoje a gente vive no mundo do julgamento. Todo mundo é juiz, principalmente com rede social. E aí o Neymar, como é um cara que se expõe, como é um cara que tá na mídia, você liga a televisão, você acompanha, seja jogando bola, ou seja em comerciais de TV, agora em streaming também. Ou seja, é um cara que rende muito assunto. Então por isso a polêmica em volta dele sempre vai ser grande. Nós, como torcedores agora do Brasil, a gente torce para que ele se recupere logo, para que ele possa ajudar a seleção brasileira a conquistar esse hexa, porque outro dia eu estava pensando, Guariz, eu lembro em 94, eram 24 anos sem a conquista, né? Sim. E agora estamos em 2002 para 20 anos. Ou seja, se nós não ganharmos essa Copa, o tabu vai ser igual aquela vez, gigantesco. Exato. Então, por isso a pressão vai ser ainda maior, mas eu creio que o Neymar, ele precisa estar em forma para ajudar a seleção. Sem o Neymar, eu vejo uma possibilidade menor de conquista, porque, bem ou mal, ele é, sem dúvida alguma, a referência técnica dessa seleção brasileira. Lembrando que a Copa é no fim deste ano, né? A partir de 18 de novembro ou 16 de novembro, não me lembro exatamente, mas é do meio de novembro para frente. 21 de novembro. 21 de novembro? Isso. A Série B, que termina no começo de novembro, né? Onde estão envolvidos Guarani e Ponte Preta. Aliás, saiu a tabela da Série B. Ponte Preta vai estrear contra o Grêmio, o Guarani, que é hoje o nosso assunto, vai estrear contra o Brusque fora de casa. A gente vê um Brusque um pouquinho desmontado, né? O Edu, por exemplo, o principal jogador, está no Cruzeiro. Mas esses times, e isso inclui os de Campinas também, né, Carlão? Dificilmente eles disputam a Série B com o mesmo time que eles entram no Campeonato Estadual, né? Principalmente se houver destaque. Se o Guarani, por exemplo, realizar um grande campeonato paulista, dificilmente ele consegue manter a equipe para a Série B. O mesmo se aplica à Ponte. Agora, se as nossas equipes realizarem uma Série B mediana, aí possivelmente, além destas equipes serem reforçadas, deve permanecer aí alguma base. Para nós aqui é difícil, né? A gente cobra às vezes a manutenção da base e tal, mas para Ponte Guarani é muito complicado. Chega uma proposta de fora eu digo de outro clube, é difícil resistir. Tivemos agora o exemplo aí, o Fortaleza chegou e levou o Moisés embora, né?
Aliás, fez gol no Clássico. Fez gol, o Ivan também era uma outra situação, mas chegou uma proposta, vai embora. O mesmo se aplica a jogadores importantes do Guarani. Veio o Cruzeiro e levou o Bidu embora, né? Então é muito difícil. Curitiba, o Regis. E levou o Regis, sem dúvida alguma. Então é muito difícil pra gente aqui a manutenção dos destaques. A gente torce, eu acho que é meio caminho andado se houver essa manutenção, mas é muito difícil. Mesmo sendo aí um campeonato, a diferença entre término de Paulista e Série B é 1 ou 2 semanas no máximo, mas a gente torce para que a manutenção da base seja feita, caso, né, o Guarani faça um bom Paulista e a Ponte Preta também. Já a gente vai, logo depois do intervalo, falar tudo sobre Guarani e Santos, aí já em definitivo, daqui a pouquinho o destaque do Rafael Pio também, mas eu queria que você falasse do jogo de fundo, agora que vai acontecer, Ituano e Corinthians. Corinthians segue na busca de um treinador que é estrangeiro, Jorge Jesus já falou que não vem, dos brasileiros, o Mano, por exemplo, não agrada, mesmo sendo um treinador que tem história no Corinthians, a diretoria diz que é difícil trabalhar com ele. E esse Corinthians que tá um time recheado de estrelas, né, podemos dizer. Sem dúvida. E agora sem o treinador. Eu acho que o Corinthians é o time que tem mais condições de incomodar os três hoje, o Atlético, Flamengo e Palmeiras. Agora o Corinthians precisa de paz, né? Depois do Silvinho, o Silvinho já entrou demitido, o Silvinho assumiu o Corinthians demitido. Então o Corinthians vai precisar de paz no que tange ao comando técnico. Não sei se o Renato Gaúcho seria uma ideia. O Corinthians tem uma certa mágoa depois da negativa no ano passado. Mas primeiro o Corinthians tem que encontrar um nome que se encaixe com o pensamento da torcida, porque o Silvinho foi uma guerra, né? A torcida em nenhum momento aceitou o Silvinho, qualquer derrota o Silvinho era demitido, derrota em clássico então nem se fala. O cara seja, formado dentro do clube, dentro né? do clube, multicampeão pelo Corinthians, lateral esquerdo que deu dinheiro ao Corinthians, né? Por a sua venda ao Arsenal, ou seja, eu também não entendi essa relação de muito mais ódio do que amor. Mas agora o Corinthians precisa contratar um profissional que pelo menos ele dê paz neste processo aí de reorganização do Clube de Parque São Jorge. Deixa eu voltar para o brinco, mas jornalisticamente vou fazer uma pergunta tanto para o Pio quanto para o Cabela. Quem seria o técnico ideal para o Corinthians, Rafael Pio? Bom, ideal em termos de trabalho, Jorge Jesus. Em termos financeiros, aí a história já é outra completamente diferente, né, Goriz? Acho que o Jesus, ele seria capaz, assim como ele, levando em consideração um trabalho recente, que foi o trabalho do Flamengo, trabalhar com atletas que são estrelas, alguns deles ainda são, outros já foram, né, mas ainda carregam essa estrela nas costas, de uma forma com que tira um pouco aquela visão do treinador, deixa a estrela brilhar e tudo mais. Porque é complicado, às vezes, alguns treinadores que ele... Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo. É complicado o Luxemburgo. Treinando Renato Augusto, treinando Paulinho, treinando Juliano. Roger Guedes, Jô. É um pouco complicado esse tipo de treinador trabalhar com essas estrelas. Então, para mim, o Jesus seria o ideal em termos de futebol. Agora, em termos financeiros, o Corinthians precisa pensar um pouquinho menos e talvez trazer alguém da casa mesmo. E eu, particularmente, vou ser sincero, não teria demitido o Silvinho nesse momento. Pois é, e o feeling do repórter não tem como adivinhar, né, Pio? Porque do jeito que estão as coisas lá, tá impossível saber quem vai treinar o time, né? Nossa, impossível. Você sabe que tem aquele site Meu Timão, né, que é um site feito por torcedores e com a participação muito grande de torcedores, inclusive. E eles colocaram uma lista lá de 8 nomes e eu vou falar pra você, viu, Guarizo? Dá quase 15% ali de cada um. Tá bem dividido, realmente. É muito difícil saber nesse momento. Carlos Cabela, pra você, quem seria o técnico ideal para o Corinthians? Olha, Guarizo, eu acho que o Jorge Jesus, eu vou no mesmo pensamento do Pio até certo ponto. Também concordo que o Jorge Jesus talvez fizesse aquele bom trabalho também no Corinthians, seria um nome quase que ideal para o Corinthians. Mas no meu ponto de vista, eu acho que o Corinthians teria que contratar um treinador novo em time grande, mas com experiência, com bagagem. O Silvinho não tinha bagagem, o Silvinho não tinha tanta experiência, e ele veio para um time grande como é o Corinthians. Agora, por exemplo, um Guto Ferreira, um treinador desse nível, desse porte do Corinthians,
mas que deixassem ele trabalhar, como deixaram o Silvinho trabalhar por durante aí, acho que quase 10 meses na equipe do Corinthians. Então é um treinador que tem bagagem, que tem experiência, que não assumiu um grande time ainda do futebol brasileiro. O perfil eu imaginaria mais ou menos por aí. O nome exato, não sei. Guto Ferreira? Pode ser. Mas o Jorge Jesus, eu tenho um pé atrás com o Jorge Jesus. Eu não sei se ele vai conseguir desempenhar o futebol que ele fez o Flamengo jogar naqueles 6 meses em algum outro clube no restante da carreira dele. Eu acho que não acontece mais. Não acontece mais. Ele tentou treinar o Benfica, não foi legal, não foi bem. E tá parado. Então eu acho que o Jorge Jesus, aquilo que aconteceu no Flamengo, foi um aborto da natureza. Não acontece mais em algum outro clube com o Jorge Jesus. É um bom técnico. É um técnico de se tirar o chapéu. Já treinou grandes clubes pelo mundo. Mas aquele futebol apresentado pelo Flamengo, ele não vai conseguir colocar em outro clube novamente. O YouTube, ele veio pra gente que tá vendo com certo delay. A cara do Pio de aborto da natureza foi excelente. Não concordo. Tá bom. Bom, agora o assunto será Guarani e Santos logo depois do intervalo, direto do Brinco de Ouro. Aí até o intervalo sem parar. Futebol CBN. Aqui tem jogo. Guarani e Santos. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. CBN Serviço. Os jovens do sexo masculino que completarem 18 anos em 2022 devem se inscrever no site de alistamento militar até o dia 30 de junho. O alistamento é obrigatório e para a inscrição online é necessário o CPF, a carteira de identidade ou uma carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir seu certificado de alistamento militar para comprovar sua inscrição junto às Forças Armadas. Em Zorniani para o CBN Serviço. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E os últimos jogos da caminhada brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Santos. Apresentação: Marco Guarizo.
3 horas 47 minutos. Enquanto a bola não rola, a gente tá aqui, mas vamos até a bola rolar agora. Você segue participando com a gente aqui no Futebol CBN Campinas, 19-99186-9070. Tem um pessoal que tá sabendo legal aqui, viu, Carlão? Estão chegando umas mensagens que não tem nada a ver com futebol. Mas, pra você que quer falar de futebol, manda mensagem pro 19-99186-9070. Manda mensagem no YouTube também. Lembrando que você, ouvinte, que quer mandar uma mensagem de áudio durante a partida, curtinha, claro, a gente coloca no ar também, desde que não tenha ofensas, palavrões, pode mandar, você participa, você faz a transmissão do Futebol CBN Campinas junto com a gente. 3h48, estou olhando ao fundo de Gustavo Guiano. Primeiro vamos ouvir o técnico Daniel Paulista do Guarani. Procurar fazer o nosso jogo, lógico que a gente sabe que vamos ter um adversário muito forte pela frente, mas o Guarani mais uma vez dentro de casa tem que mostrar sua força, mostrar que quer o resultado e vamos correr atrás disso. O Guarani que venceu a única partida que disputou em casa nesse Campeonato Paulista, que foi contra um grande, né? Que foi contra o São Paulo. Mas estamos aqui no aguardo, né? A gente está com a imagem da televisão sem o áudio para ver se o treinador santista, o Fábio Carilli, iria falar. Mas não vai. Não é ele que está na tela. Rafael Pio, o Guarani está definido? Guarani prontinho, definido pelo técnico Daniel Paulista. E o Peixe, o alvinegro da Vila Belmiro? Também já prontinho, já definido pelo técnico Fábio Carilli. Então agora aqui no Futebol CBN Campinas, Rafael Pio apresenta para você os artistas do espetáculo. Futebol, vamos CBN. Guarani. É o bugre do técnico Daniel Paulista, definido e escalado hoje com muitas mudanças e com praticamente força máxima. Maurício Kozlins, que é o goleiro, camisa 30. Matheus Ludic, o lateral direito, veste a 2. Hernando com a 14 e Derlan com a 34 são os dois zagueiros. Na lateral esquerda, Matheus Pereira veste a 16. Meio campo do Bugre com Bruno Silva, meia dúzia. Índio 23 e Giovanni Augusto vai com a 10. No ataque, Iago veste a 97, Júlio César tem a 7 e Lucão, o do break, veste a 11, confirmando o Guarani. Kozlinski 30, Ludic 2, Hernando 14, Derlan 34 e Matheus Pereira 16. Bruno Silva meia dúzia, Índio 23, Giovanni Augusto 10, Iago 97, Júlio César 7, Lucão do break 11. No banco, os goleiros Rafael Martins com a 1 e Gabriel Mesquita com a 27. Os zagueiros Ronaldo Alves 22 e João Vitor 28. O lateral esquerdo Eliel 36. O volante Eduardo Persson com a 8. O também volante ou os volantes Rodrigo Andrade 32 e Madson 98. E os atacantes Maxwell 71, Lucas Venuto 77, Renanzinho 87 e Ronald camisa 99. Agora quem dá bola é o Santos. Santos! O Santos é o novo campeão. Ah, Santos, esse hino faz muita gente da nossa região chorar. Grande torcida do Peixe aqui em Campinas. João Paulo é o goleiro, tem a 34. Madson, lateral direito, tem a 13. Kaique com a 28 e Eduardo Bauerman com a 4 são os zagueiros. Felipe Jonathan, lateral esquerdo, veste a 3. No meio campo, Zanocelo tem a 25. Camacho veste a 29. E Ricardo Goulart tem a 10. No ataque, Ângelo veste a 11, Marcos Leonardo tem a 9 e Lucas Braga veste a 30, confirmando o Peixe. João Paulo, 34, Madson 13, Kaique 28, Eduardo Bauerman 4 e Felipe Jonathan 3. Zanocelo 25, Camacho 29 e Ricardo Goulart 10. Ângelo 11, Marcos Leonardo 9, Lucas Braga 30. Aliás, é o mesmo time que venceu o Corinthians na última rodada. No banco, John 22, Diógenes 52, Luiz Felipe 2, Velasquez 61, Lucas Pires 44, Vinícius Balieiro 17, Alanzinho 49, Luiz Henrique 47, Carlos Sanches 7, Pirani 20, Marcos Guilherme com a 23 e Léo Batistão, camisa 92.
a arbitragem do jogo. Comanda a partida Guarani Santos, Douglas Marques das Flores, auxiliado por Neuza Inês Baque e Leonardo Tadeu Pedro. O homem do vídeo, o homem do VAR é Márcio Henrique de Góis. Guarani e Santos. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Carlão de Freitas, um Guarani com 2 derrotas consecutivas e um time muito mexido, muito mudado. O Santos que mudou da água para o vinho durante a semana, tanto que o Fábio Carille não fez nenhuma mudança. A expectativa mudou e não fez mudança, né? Não fez alteração no time, né? A expectativa para esse jogo, o que esperar das estratégias de Guarani e Santos para a partida de daqui a pouco. Guarizo, como é o futebol, né? Há 2 semanas nós falávamos de um Guarani muito bem formado, muito bem montado antes de um jogo contra o Bragantino e um Santos que passava por uma situação perigosa depois de uma derrota na Vila Belmiro para o Botafogo de Ribeirão. E aí eis que passa a semana, as rodadas passaram também e hoje a gente pega um Guarani pressionado, muito mudado, diante de um Santos com a confiança lá em cima depois de uma virada, podemos dizer, heróica sobre o Corinthians dentro de Itaquera. Agora, falando sobre o Guarani, mudanças pertinentes, mudanças que deveriam acontecer realmente, principalmente no meio-campo, que eu sempre falo, é o setor mais importante de uma equipe, e o Daniel Paulista coloca o meio-campo quase que o que terminou a Série B do ano passado, tirando o Regis, mas colocando o Giovanni Augusto, que é um jogador, se não tem ali ou ainda não encaixou como o Regis, é um jogador que tem um currículo parecido e que já teve os seus bons momentos no futebol brasileiro, assim como o Regis. Ou seja, a gente acredita que Bruno Silva, Índio e Giovanni Augusto, esses 3 possam formar realmente um trio qualificado e que deu uma sustentação para o ataque, até porque o Guarani fez 2 gols no Campeonato Paulista e 2 golaços, aliás, mas 2 gols que não foram trabalhados. Um do Lucão do Break, o mais bonito deles é em que ele rouba a bola do Alisson e faz um belo gol. E o Diogo Matheus de falta, ou seja, não tivemos gols daquela jogada trabalhada, de uma ultrapassagem, de uma triangulação, de uma infiltração. Isso não aconteceu. Por que isso? Porque o Guarani não tinha criatividade no meio-campo, formava ali com 3 volantes, o que dificulta demais as ações dos atacantes. Mas agora não, coloca o meio-campo aí próximo do ideal. E à frente também concordo com o Daniel, não vejo por que realizar mudanças. Outra novidade é o Matheus Pereira no lugar do Eliel. O Eliel vinha cumprindo o papel regular, mas o Matheus Pereira veio para ser aí o titular negociado com o Cruzeiro. E do lado do Santos, uma confiança tão grande que o Fábio Carille, com razão, não muda essa equipe. O Santos fez uma partida complicada diante do Corinthians, notadamente no primeiro tempo, em que o Corinthians amassou o Santos, e se o VAR fosse mais generoso, poderia até ter dado o segundo gol do jogo, que seria ali no placar 2-0. Mas depois, no segundo tempo, a coisa encaixou, o Santos venceu o jogo e criou uma outra expectativa dentro do Paulistão. Os jogadores com confiança, os jogadores que acreditam agora num novo momento. Então o Guarani precisa tomar muito cuidado. Agora, quando você joga com um time grande, ao mesmo tempo que você pode correr um risco, porque você enfrenta uma equipe até mais qualificada que a sua, você tem os espaços. Prova disso que a única vitória do Guarani dentro do Paulistão foi contra o São Paulo, que é uma grande equipe que deu todos os espaços para o Guarani, que soube aproveitar. E a gente espera isso. Um Guarani forte, que consiga explorar os espaços que serão deixados pelo Santos e, claro, que consiga a vitória, que seria de muita valia para a sequência do Campeonato Paulista. Acompanhando o hino nacional direto do Brinco de Ouro. Nacional executado depois de que Carlão de Freitas fez o comentário do jogo.
Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Agora, passando o comando diretamente para o Brinco de Ouro. Vem aí todas as emoções de Guarani e Santos, na voz de Carlos Cabela. Guarani e Santos. Carlos Cabela. Maravilha, Guarizou! Grande abraço a todos vocês que estão ligados aqui na CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola para Guarani e Santos pela 4ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Você que está pelo YouTube, está acompanhando toda a movimentação do gramado aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Para você que está em 99,1 FM, uma ótima tarde de domingão. Vem com a gente! Aumenta o volume da CBN Campinas. Se você vai para a televisão, abaixa o volume da televisão. Fica com a gente aqui na CBN Campinas. Grande jogo para Guarani e Santos. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no Brincão, que recebe um público bem abaixo do que aquele que a gente sempre espera quando vem um grande clube jogar aqui em Campinas, como é o Santos, como foi o São Paulo, também um público bem abaixo, mas tem vários percalços aí para que o público venha para o estádio, não é? Um deles é a pandemia que ainda existe, que ainda persiste, que muita gente está morrendo. E muita gente tem medo ainda de sair de casa e vir onde tem muita gente, não é, Pio? Não tenha dúvida disso, né, Cabela? Ainda muita preocupação em relação à pandemia, né? E o torcedor, e o ser humano, né? E o cidadão está correto nisso, né? Ainda mais agora com essa nova variante, com a Ômicron, enfim. Por isso a gente vê não só aqui no Brinco, mas nos estádios, né, pelo estado de São Paulo, um público realmente diminuído. Mas os que estão... São Paulo, você está voltando para o estádio depois de quase 2 anos? Quase 2 anos mesmo, porque o último jogo foi antes do dia 17 de março de 2020, quando teve o derby no dia 16, né? Foi uma segunda-feira, se eu não estou enganado. E até ali nós víamos para o estádio. Dali para frente não víamos mais para o estádio, porque não podia estar no estádio, somente os jogadores quando voltou o futebol. Mas estamos aqui para levar a emoção para você que está acompanhando o futebol CBN Campinas. 16 horas em ponto no meu cebolão, a bola já está no centro do gramado, pontapé inicial com a equipe do Guarani, tá ali Lucão do break, para dar o primeiro pontapé na bola, vai começar o jogo aqui no Brinco de Ouro, para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas, participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, aliás, você que está acompanhando, você manda seu recado, 991869070, 19 é o nosso DDD, você participa mandando texto, mandando áudio. Áudio é mais legal, porque a sua voz vai sair no somzão da CBN. Também participe pelo YouTube. Você que está no YouTube, dê um like, dê um joinha lá na nossa transmissão. Se não está inscrito no canal da CBN Campinas, inscreva-se. Acione lá o sininho. Verdade, clique em todas e vem com a gente, que o esporte aqui na CBN Campinas não para. Apita o árbitro! A bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Santos. Futebol, vamos CBN. Rola a bola, o Guarani no campo defensivo pela primeira vez ali com o Kozlinski. Já dá um bico na bola, despacha para o câmera, ataque, Lucando break, sobe junto com ele ali pelo meio para fazer o corte. Quem subiu ali de cabeça para fazer o corte era o Camacho, estava ali no meio. Novamente ele faz de domínio, já dá um tapa na bola, aberto lá pela direita. Ricardo Goulart recua um pouquinho mais atrás para a tabela. Ele bota lá no sistema defensivo para começar de novo com o Kaique. A bola passa pelo Kaique, vai sobrando com o João Paulo, que sai da grande área para sair tocando para a equipe do Peixe. Ali no círculo central do gramado, Camacho rola a bola pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo quem trabalha é o Jonathan devolve atrás, começa com o Eduardo Bauerman. O Bauerman faz o toque mais uma vez com o Felipe Jonathan, fez a tabela com o Braga, rola a bola, mais uma vez entrada da área, passou pelo Ricardo Goulart, bola ajeitada na meia-lua, sobrou pela meia, preparou a batida de longe, chega a zaga para fazer o corte da batida do Madison. Vem o Peixe mais uma vez para fazer o domínio, fez a finta para cima do Júlio César, por ali o Madison preparou, abriu, rolou, foi para a tabela, chegou por baixo, a zaga do Bugre.
para fazer o corte com o Ludic, para botar para fora. O Santos chega tocando como quer, Pio. E eu não entendi por que o Júlio César não acompanhou essa jogada, né? Porque foi passando ali por toda a extensão da área e depois a zaga conseguiu afastar, apenas arremesso lateral, lado esquerdo. Ouve aí o solzão da CBN Campinas. Toca a bola a equipe do Peixe, mais uma vez no campo de ataque com o Camacho ali pela esquerda, quem chega por baixo é Giovanni Augusto para fazer o corte, ele bota a bola para fora, arremesso mandou cobrado, o Ricardo Goulart recebeu o domínio, tocou no braço dele ali, o árbitro para, pega falta, é falta, quem favorece o Guarani no campo defensivo, viu? E eram dois na marcação, né? Bruno Silva e também o Matheus Ludic. E aí abriu realmente o braço por ali o Ricardo Goulart, ela pegou no braço esquerdo do jogador do Santos, por isso a falta já está marcada e o Goulart já começa a fazer uma gracinha ali pra cima do Kozlinski, tentando dar uma sossegada no Guarani. 991869070, vou repetir pra você, 991869070, 19 é o DDD do nosso WhatsApp. Vem Bugrão pro campo de ataque, Lucão do Breaks, dominou, girou, preparou, bateu rasteiro, pega o goleiro! No meio do gol, João Paulo fez a defesa, Lucão do Break, fez uma finta ali pra cima do Camacho, desconcertou o Camacho ali, viu? E na jogada com o Júlio César, né? Porque o Lucão dominou, Júlio César devolveu, o Lucão trouxe pra perna direita, tinha marcação, mas ele bateu, não conseguiu bater tão forte. O João Paulo fez a defesa na primeira chegada do Bugre. Rola a bola, Peixe na saída pelo lado esquerdo, com o Jonathan toca do Lucas Braga, ele faz o domínio, Lucas Braga devolve atrás com o Balberman recua com o João Paulo já faz o domínio, na grande área ele rola a bola lá pela direita, sai jogando com o Kaique, é o Peixe tocando a bola do campo defensivo e vem pro campo de ataque, bota na frente, o lançamento feito forte demais, nas mãos do Kozlinski, que bota a ordem na casa do Bugre. 0-0, vamos chegando a 3 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Vai tocando lá pelo lado esquerdo a equipe do Guarani, por ali com o Derlan. Toca na bola, ele fez o passe pro Hernando, lado direito, o Hernando, chuteira azul, bota no campo de ataque, lançamento feito no meio do caminho, o Iago não consegue domínio, pede falta, o árbitro falou que não foi nada, sobra com o Camacho, rola a bola pela intermediária, Zanocelo, toca ali pelo meio, vai trabalhando a equipe do Peixe, na chegada ali pela meia, quem vinha era o Ângelo, a bola recuada com o Bauerman, começa com o Camacho, devolve no Bauerman, vai trabalhando a bola a equipe do Peixe, tem um sol para cada um nessa tarde aqui no Brinco de Ouro, hein? Muita chuva nos últimos 15 dias, hoje tem um sol para cada um aqui, mas tem muitas nuvens rodeando o Brinco de Ouro. Bauerman na perna direita, ele inverte a jogada, faz o lançamento com o Madison lá pelo lado direito, ele no peito faz o domínio, nem dominou, nem passou, botou para fora de graça para a equipe do Bugre. 0-0 é o placar do jogo, estamos com 4 minutos, quase 4 minutos deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É a quarta rodada do Campeonato Paulista 2022, Bugre que vem de 2 derrotas, o Santos que vem de uma vitória de virada para cima do Corinthians. É jogão para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas e claro, interagir conosco no nosso WhatsApp. Tá parado o jogo, tem uma falta lá pro Peixe, Rafael Pio. Tá marcado lá no sistema defensivo, né? Porque o Índio chegou cometendo essa falta já cobrada rapidinho. Você que tá no YouTube, vai mandando recado pelo YouTube. Aproveite, já tá no YouTube aí. Manda sua mensagem aí, manda seu recado aí, manda sua mensagem aí. Olha, o Santos vem com o Ricardo Goulart, botou ali pelo meio, era pro Marcos Leonardo. Passa por ele, sobra a bola com o Hernando, perna direita, dá um tapa na bola, manda pro campo de ataque. Lançamento feito do Giovanni Augusto, ele breca, pisa na bola, escapa da marcação do Camacho, chamou pra dançar, fez a finta, carregou pela direita, deixou com o Iago, deu uma penteada na bola, carrega ali pelo meio, Júlio César, botou pro Lucão de calcanhar na devolução, chega o zagueiro por baixo, era o Camacho, dá um bico na bola, bota do campo de ataque, lá na frente que chega o Matheus Pereira pra cima da marcação ali do Madison, dá um bico na bola, o Madison ficou apertado, ele deu um bico na bola, se livrou, ela sobra com o Zanocelo, bota no gramado, vem por baixo, Júlio César, rouba a bola pro Guarani, vai tocando a bola no campo de ataque, vem descendo a equipe do Bugre, rola a bola pela direita, Lud, que recebeu, dominou, devolveu no Júlio César, lado direito, pintou cruzamento, bateu em cima do zagueiro que chegava o Felipe Jonathan. O lateral chegou ali na cobertura, a bola foi para fora, remexa para o Bugrão. Lado direito vai se apresentando ali o Júlio César para fazer a cobrança. Com as mãos ele vai tomar distância. É o Lud que está por ali, faz o arremesso mais atrás com o Bruno Silva. Já recebe, domina, coloca do gramado, devolve do Lud, domina a bola, volta a bola com o Bruno Silva. Ele ajeitou a bola, recua atrás com o Hernando, começa de novo. Tá todo encolhido o Peixe. Todo encolhido a equipe do Peixe, ali da intermediária para trás, nem próximo da linha divisória do campo. O Guarani chama um pouquinho o Santos, ali no campo defensivo, vai tocando a bola a equipe do Bugre. Carlão de Freitas, quase 6 minutos, 0-0, jogo brigado até aqui, Carlão. Brigado e equilibrado, e já era de se esperar os primeiros 5 minutos, aquela famosa fase de estudos, ninguém vai com muita sede ao pote, a gente percebe o Guarani tocando um pouquinho no seu campo de defesa, o Santos um pouco mais resguardado, mas quando vem tocando a bola, Ricardo Goulart é sempre muito perigoso, mas muito equilíbrio até aqui, Cabelá.
Faz o lançamento, o Kozlinski bota lá no campo de ataque, de goleiro para goleiro. Quem chega, João Paulo, para fazer o domínio, bota a bola no gramado para trabalhar a saída na zaga da equipe do Santos ali com Kaique. Recebe Kaique, rola a bola com Bauerman pelo lado esquerdo. Ele vem tocando a bola curtinho com Jonathan. Jonathan pisa na bola, o Iago encosta na cobertura. Jonathan devolve ali pelo meio para o Kaique, joga nas costas do zagueiro, ela passa por todo mundo, vai sobrando para o Madison. Lateral direito da equipe do Santos, que vem carregando a bola, já buscando o campo de ataque. Não tapa na bola, fez a abertura lá pelo lado esquerdo com o Ângelo. Ele vem pelo meio, tenta a finta, perde a bola. O Índio recuperou para a equipe do Bugre. Tenta o toque curtinho do lado. Chegou o Ângelo por baixo para recuperar para a equipe do Peixe. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 0-0 é o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Lá pela direita vai sair o Kaique com ela. Rola a bola com o Bauerman no círculo central do campo. Já rapidamente faz a ligação com o Felipe Jonathan. Do lado esquerdo, o Jonathan domina na perna canhota. Toca do Lucas Braga, vai pra cima dele. O Ludwig comete falta, o jogo tá parado. E o árbitro, o seu Flores ali, chama a atenção do Ludwig, Pio. Tá pedindo calma, né, pro lateral direito do Guarani, porque ele foi apenas no corpo do Lucas Braga, que, claro, inteligente, se contorceu, foi pro gramado. Falta já cobrada pelo Felipe Jonathan. Lucas Braga, que ele tava no Peixe, foi emprestado para Inter de Limeira no Campeonato Paulista 2020, fez um baita Campeonato Paulista pela Inter, e aí o Santos aproveitou ele, tá bem no Peixe. Olha o Giovanni Augusto, carrega o Guarani pro campo de ataque, Iago puxou pela meia, preparou o chute, abriu a porteira, bateu de longe, pegou, soltou o goleiro, sobrou o Lucão, protegeu na grande área, vem Camacho para fazer a roubada de bola e sai jogando pelo lado esquerdo, sai jogando errado, recupera a bola a equipe do Guarani, se mantém à frente da grande área. Giovanni Augusto com ela, tocou mais atrás com o Ludwig, se apresentou, preparou, bateu, pega João Paulo, aperta o Guarani, chega o Bugrão, Rafael Pio. E bateu o roubo João Paulo, hein, na jogada do Iago, ele foi trazendo para a perna esquerda e arriscou, batida forte, o João Paulo não conseguiu segurar, ela sobrou, o Giovanni Augusto e o Lucão tentaram, depois por fim o Matheus Ludwig com a perna direita também arriscou, aí sim, o João Paulo fez a defesa sem rebote. 8,5, aumenta o volume da CBN Campinas, aumenta o somzão da CBN Campinas, vem pra cima, o Bug liga pela bola, o Iago foi puxado, é falta, jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani ali pela direita. O árbitro chama a atenção do Felipe Jonathan também, viu? Olha aí, é porque tá no comecinho, Cabela. Se fosse no segundo tempo era cartão amarelo, porque o Iago, se passa pelo Felipe Jonathan, ele não tinha marcação, ia descer na avenida. O Felipe segurou o camisa 97 do Guarani. Sai tocando o Bugrão do campo defensivo. Ali com o Hernando, dá um tapa da bola lá pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. Fez a tabelinha ali com o Júlio César. Recebe de volta, escapa da marcação. Ficou pedindo uma falta ali. Eu achei que ele foi tocado, foi desequilibrado quando ele passa pelo marcador ali do Peixe, viu, Pio? Fiquei com essa impressão também. Mas aí ele nem reclama, nem conversa muito com o árbitro. Por isso a jogada tá parada. Quem conversa é o Índio ali com o dono do apito. Mas a bola é a favor do Santos. Douglas Marques das Flores é o árbitro do jogo de hoje aqui. Tá conversando pra caramba esse árbitro desse começo de jogo, hein? Arremesso mandou cobrado, quem vem pra fazer o quarto, o Derlan. O Júlio César evita a saída. Não evitou não. A bola chegou ali nas mãos do Carilli, que realmente não pode ser goleiro. A bola bateu na mão dele, no peito, bateu no queixo, quase caiu no gramado. Depois que ele segurou, viu, Pio? Nariz, se bate no nariz, ia tá sangrando. Precisava do DM pro Carilli. Pois é. Toca a bola, o Peixe. Olha o Ângelo. Já faz de domínio, faz a inversão de jogada pelo lado esquerdo. Quem vem é o Bauerman. Ele vem carregando o Peixe pro campo de ataque. Encontra Lucas Braga aberto pelo lado esquerdo. Ele já faz de domínio. Tem marcação do Ludwig. Ele breca, olha, levanta a cabeça, rola a bola com o Camacho, que devolve no Felipe Jonathan. Bota no campo defensivo com o Bauerman. Você ouviu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Já passamos de 10 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo na quarta rodada do Campeonato Paulista aqui, Brinco de Ouro. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Santos. Também 0 para o Peixe, Guarizo. Às 6h30 tem Ituano e Corinthians. Na audiência da CBN, Márcio de Valinhos e Gilberto pelo WhatsApp. Pelo YouTube, a Ana Cláudia e o João Vitor Sanches. Futebol, vamos CBN. Ituano e Corinthians é na sequência de Guarani e Peixe. Jogão, só tem jogão aqui na CBN Campinas. Toca a bola lá pela direita, o Ângelo recebe, domina, devolve. Era o Madison que estava por ali. Rola a bola com o Kaique, que encontra o Bauerman. Vai tocando a bola de um lado, de outro, a equipe do Peixe. Encontra o Felipe Jonathan, aberto do lado esquerdo. Já domina. O Ricardo Goulart vem buscar o jogo. Trabalha com o Lucas Braga. Encara a marcação do Ludwig, que foi pra finta. Foi tocada, é falta.
Falta do Ludic em cima do Braga. O árbitro falou, não vou dar cartão não, fique em paz. Mas a falta anotada, viu, Pio? E ela existiu, né? Porque o Braga conseguiu se livrar da marcação do Ludic. E aí o Ludic, sabe quando vai dar um tipo de um coice assim, Cabela? Colocou o pé pra trás, tipo um coicezinho assim. O Lucas Braga acabou sendo atingido, foi pro gramado, não doeu. Mas a falta está marcada pelo lado esquerdo de ataque do Peixe. O Jonathan vem pra cobrança. Tá lá, Felipe Jonathan, ajeitou com carinho. Barreira colocada ali pela direita, só o Iago na barragem humana. O Kozlinski tá preocupado, todo mundo em cima da linha da grande área, ali na meia-lua. Tá todo mundo ali, tá tudo aglomerado ali, gente. Olha lá, 1,5 m longe cada um aí, vai lá. É falta que favorece a equipe do Peixe. É pelo lado esquerdo, Jonathan na cobrança, perna canhota, levantamento, primeiro pau. Ludic de cabeça, faz o corte, briga pela bola o Iago, sobe Felipe Jonathan, joga da área novamente, vem Bruno Silva, dá um bico na bola, volta no campo de ataque. O Camacho dominou mal. Quem chega para consertar é o Kaique, dá um bico na bola, porque o Iago ia chegando e ia sair com a bola dominada, hein, Pio? E todo o sistema de defesa do Santos, 2 zagueiros estavam lá na área, né? Porque ela vinha cruzada. E aí, por pouco, o Iago não conseguiu, chegou por ali o Camacho de qualquer jeito e depois afastando dali do sistema defensivo, aparecendo o Kaique, bola a favor do Guarani. Tem uma falta pro Guarani lá em cima do Matheus Pereira. O Carlão, o Guarani sai tocando a bola com uma rapidez que tá envolvendo a marcação do Peixe até aqui, hein? Tá bem o Guarani no jogo, aproveitando os espaços, finalizando. As 2 finalizações até agora elas foram para o Guarani, não se intimidando diante da força do Santos. Defensivamente também vai dando conta do recado. Olha o Bugrão, a batida de longe, solta o goleiro, fica com ela. O chute de longe do Giovanni Augusto. O João Paulo soltou de novo, ela ainda pra dentro do gol. A sorte que ela perdeu força, viu, Pio? Cabelo, vou falar uma coisa, hein? Se ele tivesse com uniforme verde, eu falaria que literalmente era mão de alface o João Paulo, porque ele já largou a bola naquela batida do Iago. E agora foi o Giovanni Augusto que arriscou de fora. Uma bola fácil, passou entre as pernas do goleiro do Santos. Se ele tá perto da linha, era gol. Carlão de Freitas, interrompi você, vai lá, Carlão. Tá o Guarani bem no jogo, gosto da postura do Guarani, enfrentando com personalidade, arriscando em gol, tem que continuar assim, nesse ritmo. Olha o Peixe, cruzamento na área. Passa por todo mundo, vai saindo em linha de fundo, só tiro de meta, dando o árbitro, os jogadores caíram ali, eles ficaram se enroscando ali na rede. O árbitro vai lá, olha, mas tá tudo bem com todo mundo ali, é só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Pio. Que susto. Que susto, né? E toda a jogada que aconteceu pelo lado esquerdo, né? Chegou o Lucas Braga, conseguiu fazer por ali o cruzamento e aí na tentativa ali do Ângelo, todo mundo se enroscou na rede. E caiu na rede a peixe, hein, Cabelinho? Pois é, literalmente, né? Hoje tinha lá um peixe lá. Tinha um peixe e um bugre. Lá dentro, não era um bagre, era um bugre. Lá dentro da rede. Felipe Jonathan de cabeça escora. Mantém o Peixe no campo de ataque. Vem Giovanni Augusto, toca com o Iago. Já domina, coloca do gramado. A outra penteada na bola, carrega, bota na frente. Chamou pra dançar. Esticou ali do lado do Felipe Jonathan. Puxou pelo meio. Bonita finta, carrega a bola, encontra. Giovanni Augusto pela meia direita. Se ajeitou, preparou, brecou, olhou de um lado, de outro. Rola a bola com Júlio César. Bateu de longe. Pegou, soltou o goleiro de novo! Soltou de novo o João Paulo! Jogadores do Guarani tem que estar mais atento a esse rebote ali no rebote do goleiro, viu, Pio? Precisa fazer com que o Lucão fique mais enfiado ali, porque o João Paulo tá largando todas as bolas. Bela jogada do Giovanni Augusto, passe pro Júlio César, ele arriscou de perna direita, o João Paulo não segurou, depois a zaga afastou, o Bugre pressiona. Olha o Peixe no contragolpe, vem Kozlinski, sai da área, dá um bico na bola, já joga lá pro campo de ataque, sobe ali pelo meio do caminho, o Índio briga pela bola, o árbitro para que uma falta. Não achei que foi falta, foi um encontrão ali, os dois estavam olhando pra bola, viu? Os dois olhando pra bola, né? O Índio, inclusive, tá desacreditando ali, né? Conversando com o árbitro, não queria a marcação, o Bauerman foi pro gramado, ele acabou marcando o Kaique, vem pra cobrança. Ô, Carlão, elogiamos tanto o João Paulo no programa durante a semana, Carlão. Tá meio inseguro até aqui, né? Rebatendo, seria uma boa oportunidade pro Lucão, né? Permanecer ali como o cara da finalização, e os jogadores do Guarani estão sentindo isso, que ele está meio sem confiança e eles estão arriscando a todo instante continuar assim, calibrar um pouquinho mais para dificultar ainda para o João Paulo e o Lucão ficar esperto para finalizar.
15 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Peixe. Lançamento feito por baixo, quem faz o corte lá dentro da área do Derlan. Já bota o Guarani na saída rápida. Ali Lucão pelo meio, devolve no Índio, domina, recua lá pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. Ele já domina a bola na perna da canhota, carrega pelo meio, recua mais uma vez com o Derlan. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o Guarani errado, Derlan tentou o lançamento, o Ângelo cortou, bola volta com o Derlan, toca atrás com o Kozlinski, vai trabalhando a bola a equipe do Guarani, Kozlinski manda abrir todo mundo, abriu o Ludwig pela direita, abriu o Matheus Pereira lá pela esquerda, bem em cima da linha lateral do campo, vem carregando o Guarani, buscando o campo de ataque, sai jogando com o Hernando, já despacha, faz o lançamento lá na ponta canhota, Júlio César sobe, quem sobe também foi Madison, para fazer o corte, ela sobra ali pelo meio com o Zé Marcelo, recuo errado, sobrou com o Lucão do break, abriu pela direita com o Iago, preparou a batida, cruzado, desvio, na trave! A bola desviou, tocou caprichosamente na trave para salvar o Peixe, viu? Espetacular o passe do Lucão do break, o Iago dominou já jogando na frente, e aí ele bateu de perna direita, essa bola desviou por ali, no lateral esquerdo do Santos, o Felipe Jonathan, o João Paulo já caía pro lado direito, ela bateu caprichosamente na trave esquerda e não tinha ninguém do Guarani por ali, quase o Guarani abre o marcador. Tem jogador do Peixe caído lá perto da lateral do campo, é Suzano Celo que está caído lá, está sendo atendido lá pelo departamento médico da equipe do Peixe. O jogo tá parado, Carlão de Freitas, tá amadurecendo esse gol do Guarani aí, Carlão. Tá, o Guarani joga mais que o Santos, procura mais o gol, exige da defesa santista e, Cabelo, impressionante, nós estamos com um recurso eletrônico aqui, no momento em que a bola desvia no chute do Iago, ela bate na grama, ela pega o efeito contrário, ela ia pra dentro do gol, no que ela bate na grama, ela pega o efeito e vai pra trave, mas gosto muito da postura do Guarani, jogando, encarando o Santos como tem que ser encarado. 0-0, placar do jogo, torcedor do Guarani, manda seu WhatsApp aí, 991869070, manda recado aí, 991869070, manda mensagem no YouTube, vem participar com a gente, interagir, o Bugrão tá bem no jogo, vem Camacho carregando o Peixe pro campo de ataque ali pelo círculo central do gramado, ele breca, levanta a cabeça, rola com o Bauerman, chama o zagueiro pro campo de ataque, uma chuteira laranja, fluorescente, parece que tá acesa a chuteira do Bauerman, ele devolve a bola ali pelo meio com o Camacho, toca curtinho com o Bauerman, adianta a marcação, a equipe do Guarani já encontra Lucas Braga pela esquerda, toca com o Felipe Jonathan, chegou por baixo, o Ludwig para tocar na bola, botou para fora em arremesso manual que favorece a equipe do Peixe, ficou caído o Felipe Jonathan, o Ludwig, Pio, tem que tomar cuidado, porque ele já fez 2 faltas em cima do Braga e agora ele entrou mais forte em cima do Felipe Jonathan, acertou a bola, mas numa dessas chega um segundinho atrasado, um abraço. Até porque aquela de estou só avisando já foi feita. Já. Na próxima é o cartão, precisa realmente tomar mais cuidado. Nessa ele chegou na bola, chocou com o jogador, mas chegou na bola, mas se chega um segundinho atrasado, um abraço. Pintou o lançamento para a área, Kozlinski está por ali para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Bugrão. Sai jogando Kozlinski errado, jogou no peito do Ângelo, devolveu para o meio da área, chega a zaga para fazer o corte. O Kozlinski pede desculpa para toda a equipe ali, o corte foi feito ali pelo meio na chegada do Derlan, botou para escanteio que favorece a equipe do Peixe, viu? Saiu jogando errado, né? Ele ficou olhando para o ataque para sair com essa bola e aí colocou nos pés do atacante santista, escanteio lá do direito, tá todo mundo na área. Zanocelo tá na cobrança, todo mundo lá no meio da grande área, boa bola para a equipe do Peixe, primeiro escanteio do jogo. Zanocelo na cobrança, autoriza o árbitro, perna direita, levantamento, segundo pau de cabeça, vai pro gol! Não, deu não. Deu gol. Gol! Santos! Do Peixe! 20 minutos jogados este primeiro tempo da cobrança do escanteio. Marcos Leonardo subiu de cabeça. A bola sobrou na segunda trave. Me parece o Bauerman que subiu lá para tocar de cabeça. Jogou pro fundo do gol. A bola tocou no travessão. Bateu no gramado. A nossa visão aqui na cabine encoberta pelos jogadores que estavam na frente. Mas a bandeira, a dona Neuza Inês Bach, saiu correndo em direção ao centro do gramado. É gol do Peixe. Bauerman. Pro Peixe. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, viu? No cruzamento do Zanocelo no segundo pau, né? Ajeitada do Marcos Leonardo e aí o Bauerman subiu mais do
do que todo mundo, atropelando a zaga, mas sem falta. Conseguiu meter a cabeça na bola, ela ainda bateu na trave e caiu. Dentro do gol do Kozlinski, abre o marcador, o Peixe tá na frente, o Santos, 1-0 no Brinco. Não vou elogiar mais ninguém, viu, Carlão? Nós elogiamos o João Paulo durante a semana, não segura uma bola. Elogiamos o Guarani, que estava bem, tomou o gol, Carlão. Tomou gol, tava jogando bem. A primeira descida do Santos, mais efetiva, né? Numa bola parada. Mais um cochilo aí do sistema defensivo do Guarani. O Santos abriu o marcador. Time grande é assim, é fatalista. Ele joga, parece que tá meio moroso, tá meio morto, né? Se finge de coitado. Daqui a pouco, quando desce pra matar. E foi o que aconteceu no escanteio. Uma falha em conjunto ali da defesa do Guarani. O Bauerman subiu mais que todo mundo e fez o gol. E a bola entrou, e entrou muito, Cabela. 1-0, tá ganhando o Peixe. O Guarani tem falta lá pela esquerda. O Giovanni Augusto já tá preparado lá, viu, Pio? Com as mãos na cintura, se preparando de perna direita. É o único na cobrança. O Santos nem coloca homens na barreira. Todo mundo lá na meia-lua da grande área. Giovanni Augusto tá na cobrança, 1-0. O Peixe tá ganhando 21,50 desde o primeiro tempo. Giovanni Augusto, perna direita, levantamento ali na frente da grande área. Ricardo do lado de cabeça, dá uma testada na bola. A bola atravessa todo o campo, vai lá com o Kozlinski. O Marcos Leonardo vai pra cima do goleiro do Guarani. Ele faz a abertura com o Ludwig pela direita. O Marcos Leonardo vem pra cima do Ludwig, ele devolve lá no Kozlinski. Agora quem vai é o Ricardo Goulart, dá um bico na bola. O goleiro do Bugre manda pro campo de ataque. Sobe Bauer, manda de cabeça, escora, devolve do campo de ataque. A bola vai sobrando com o Bruno Silva, domina no peito, coloca no gramado, breca, olha, escapa da marcação do Lucas Braga, devolve atrás, começa tudo de novo lá com o Hernando. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. De um lado, de outro, adianta a marcação a equipe do Peixe. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 22 minutos e meio de bola rolando. 22 e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. É a quarta rodada do Campeonato Paulista 2022. Aqui no Brinco, o placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Santos. 1 pra equipe do Peixe. Bauerman de cabeça 20, Guarizo. Mais cedo hoje, Mirassol 2, Santo André também 2. Na audiência aqui da CBN pelo WhatsApp, o Xará Marco Vinícius, lá da Vila IP, no YouTube, Luciano Inácio acompanhando a CBN. Futebol do CBN. Já passamos de 23 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Dá 1-0 para a equipe do Peixe aqui no Brinco de Ouro. O sol escondeu, pelo menos aqui no Brinco temos sombra, alguma nuvem cobriu o sol. A gente olha, a gente não tem muita visão aqui das nuvens, né, pela posição da cabine, mas tem umas nuvens carregadas em volta ali que eu vou falar pra você, se vir vai cair água bastante, viu, Pedro? Conhecendo bem o Brinco de Ouro, Cabelo, aqui atrás do tobogã, atrás da cabine, eu já tô imaginando que deve ter aquela nuvem que se ela estivesse cobrindo o céu todo, estaria à noite já. E beleza! 1-0, o Peixe ganha. Trabalha o Santos do campo de ataque com o Ângelo lá pela direita, ele já faz o domínio, Índio encosta na cobertura, ele carrega na perna canhota, breca, devolve com o Madison já se ajeita lá na direita, recua no campo defensivo com o Kaique, que rola com o Bauerman. Vai tocando a bola, equipe do Peixe. Círculo central do campo, rola a bola com o Kaique já faz o domínio, despacha ali pelo meio. Ricardo Goulart fez a tabelinha com o Camacho, recebe de volta, rolou com o Zanocelo, levanta a cabeça, bota a bola ali pelo meio com o Bauerman, devolve do lado esquerdo com o Felipe Jonathan, que encontra Lucas Braga para fazer o domínio. Marcação do Ludwig para cima dele, rola com o Felipe Jonathan, botou com o Camacho, lançamento feito lado esquerdo, forte demais. A sorte do Guarani muito forte, porque estava saindo nas costas o Lucas Braga, livrinho ali, viu? Livrinho, né? E aí ia tentando fechar por lá. O Hernando, não sei se chegaria nela, mas o Lucas Braga também não conseguiu chegar. O Camacho, na tentativa da infiltração, tocou muito forte nessa bola. Mas a bandeira subiu, houve impedimento, já cobrado pelo Kozlinski, vem pro campo de ataque, Lucão do break, sobe, resvala de cabeça, ela sobra com o Bauerman, domina na coxa, coloca no gramado, já rola com o Camacho, que vem em busca do jogo, ali pertinho do círculo central do gramado, ele invade o círculo central do campo, já bota pelo lado esquerdo com o Felipe Jonathan, fez a tabela com o Ricardo Goulart, que movimenta bastante. Ricardo Goulart tá em toda a parte do campo, todo canto do gramado tá o Ricardo Goulart, vem trabalhando a equipe do Peixe com o Kaique, ajeitou na perna direita, brecou o índio, tá na marcação, ele rola pro lado com o Camacho devolve a bola ali com o Kaique, vem pro campo de ataque, o zagueiro somente o Bauerman, tá no sistema defensivo da equipe, no campo defensivo da equipe do Peixe. Kaique recebeu, recuou com o João Paulo. Faz o domínio João Paulo, tá todo mundo longe dele, ele breca, olha, para a bola, coça o bigode, ajeita a luva, agora bota lá no campo de ataque, faz o lançamento lá pela ponta direita, pro Ângelo, correu com ele o Matheus Pereira, o Ângelo chegou o Matheus Pereira, bola para fora, último toque do Bugrino.
Escanteio que favorece o Guarani e olha o sol aí, Pio. Olha o sol, chegou aquela nuvem negra, destampou o sol, Aquela nuvem que passa, foi embora. Nossa, que bonito, hein? Mas o Matheus Pereira agora fez bobagem, né? Porque ele foi fazer a proteção, ele tocou na bola, encostou nela e aí deixou a bola sair, ela foi pra linha de fundo. Escanteio pro Peixe, lado direito, Zanocelo. Cantor aqui não sou eu. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Vai de cobrança de escanteio mais uma vez o Peixe, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, pra fora do gol! A mesma jogada do lance do gol. Só que dessa vez não cabeceou pro meio da área. Cabeceou direto pro gol. Mesma jogada, Pio. Mesma jogada, aparecendo o Kaique no segundo pau. Ao invés dele cabecear lá pro primeiro pau, ele foi direto pro gol. O Kozlinski, se ela vai no gol, não sei se chegaria. De qualquer forma, ela foi direto à linha de fundo. O Guarani desce. Desce o grão pro campo de ataque lá pela esquerda. Com o Júlio. O som ambiente aqui do Brinco de Ouro. Não precisa nem ouvir a rádio pra você ouvir o som ambiente aqui, viu? Já sai nas casas e todo mundo aqui de Campinas inteiro. Toca a bola, a equipe do Bugre vem pro campo de ataque, Giovanni Augusto. Ele rola a bola do lado com o Iago, devolve no Giovanni Augusto, domina a bola, rola do lado com o Bruno Silva. Tem marcação do Marcos Leonardo pra cima dele, dá um tapa nela pro Índio. Aberto do lado esquerdo, o Índio levando, demorou o Índio. Tava passando sozinho lá na esquerda, o Matheus Pereira demorou para passar, recua, Gonderlan, ligação na ponta direita com o Ludwig, dominou, colocou no gramado, já fez a finta e ligou com o Iago, fintou, girou, buscou o espaço, carregou, tentou uma finta bonita, foi tocado, sassaricou pra lá, pra cá, se livrou bem da marcação, devolveu no Giovanni Augusto, rola com o Ludwig, pintou cruzamento na área, subiu lá no meio da área, Zanocelo, para dar uma testada na bola e jogou para fora do campo. Escanteio é pro Guarani, Pio. Jogada envolvente do Guarani, né? Principalmente na velocidade ali do Iago, que triscou para um lado, para o outro, não teve oportunidade, jogou pro Ludwig, tentou o cruzamento, o Zanocelo colocou para a linha de fundo. Escanteio, Giovanni Augusto cobra. Terceiro escanteio do jogo, primeiro para a equipe do Bugre. Giovanni Augusto faz levantamento pelo meio, sobe Bauerman para fazer o corte. Sobra de bola com o Ludwig. A bola sobrou, a bola bateu no árbitro. Ele mandou voltar a jogar e vai dar bola pro Peixe. Mas acontece que a bola estava em direção ao Ludwig. Só tinha jogador do Guarani ali, viu, Pio? Só tinha jogador do Bugre, não precisava ter voltado, né? Ele marcou ali um perigo de gol, não? Não, ele deu bateu nele. É. Que coisa. Deixa seguir o lance, né? Não, por a regra, ele tem que parar o jogo. Mas a bola estava indo pro jogador do Guarani. Ô, Carlão, eu tô meio perdido na regra ou é isso mesmo? O Cabelo, é o seguinte, mesmo o Santos se desvencilhando da bola, tirando a bola, mas ela estava sob o comando do Santos, né? O Bauerman tira, ela pega no árbitro. Nesse instante a bola ainda é do Santos, então por isso ele faz aí volta o jogo, né? Mas com a posse do Santos. É meio estranho, né? Talvez mais justo seria pro Guarani, mas está na regra. A regra é clara, né? Mas não, nesse caso não é justa. Olha o Zanocelo, fintou, preparou, bateu, explodiu em cima do Bruno Silva. Já sai jogando com a equipe do Guarani mais uma vez, Júlio César. Ele esperava que o Matheus Pereira estava passando ali na lateral, ele jogou de graça para fora, deu remesso de graça para o Santos, viu? E o Matheus deveria estar passando por ali, né? O Júlio César nem ergueu a cabeça, já fez o passe ali no corredor. Só que o Matheus estava lá quase na grande área ainda, por isso o arremesso a favor do Santos já cobrado. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Toca a bola o Peixe, no campo de ataque, lançamento feito lá pela esquerda, caiu o Derlan em cima da bola, se levantou, botou para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Peixe. Carlão de Freitas, Guarani sentiu o gol, Carlão? Sentiu. Depois do gol, o Guarani custou chegar ao ataque, hora ou outra o Iago aparecendo. O Santos tem o controle do jogo, fica mais com a bola, 60-40 de posse, está mais tranquilo. Ele não chega de uma maneira efetiva, não exige tanto assim do goleiro Kozlinski, mas fica com a bola e controla o jogo, administra o jogo à sua maneira, e isso é ruim. O Guarani tem que voltar, tentar adiantar a sua linha para pressionar o Santos, criar um clima favorável para o restante da partida. Jeito Carilli de jogar. Toca a bola o Peixe, campo de ataque ali, ciclo central do gramado com Felipe Jonathan, rola a bola com o Camacho, devolve no Ricardo Goulart, devolve aqui pela esquerda o Felipe Jonathan, já dominou na perna canhota, fez abertura com o Lucas Braga, pertinho da lateral do campo, Lute, quem encostou e recua com Bauerman, para começar de novo para a equipe do Peixe. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 30 minutos passados, já o primeiro tempo de jogo. Brinco de Ouro, Campeonato Paulista, o Peixe vem para a grande área, o Ângelo fez a fila, preparou, bateu, para fora do gol!
Último toque do Kozlinski, que fez uma defesaça, botou pra fora em escanteio pra equipe do Peixe. Eu respirei pra gritar gol, Pio! E o Ângelo também, né? Porque ele passou por toda a zaga do Guarani, primeiro pelo Bruno Silva, depois pelo Derlan, conseguiu bater, só que aí o Kozlinski fez uma defesaça, ela foi na rede, mas pelo lado de fora, ganha escanteio o Peixe lá pelo lado direito. É, mais uma vez por aquele lado lá, onde saiu o gol do Peixe, o cruzamento do escanteio dali, já teve outra jogada idêntica ao lance do gol, e a outra escanteio por ali, o Zanocelo tá na cobrança, e perna direita, levantamento, vem pelo meio da grande área, desce de cabeça, Kozlinski! Ricardo Goulart deu uma testada na bola, bateu no gramado, Kozlinski botou pra fora. Escanteio é mais um pra equipe do Peixe, é pelo lado esquerdo agora, Pio. E o Goulart fez o certinho, né? Porque ele subiu no terceiro andar e aquele cabeceio pra baixo. Ela tocou ainda no gramado, Kozlinski voou na bola, fez a defesa. Quase o segundo do Santos, escanteio agora do lado esquerdo de ataque, o Jonathan também pra cobrança. Felipe Jonathan na cobrança, lado esquerdo. Todo mundo na grande área, 31 minutos e meio. É bola pra grande área. Tá todo mundo lá, 1-0, o Peixe ganha, tem escanteio pro Santos. Felipe Jonathan autoriza o árbitro, não, mandou esperar. Famoso empurra lá na grande área, ele falou que não quer nada disso, que vai marcar pênalti, que vai marcar falta de ataque e que vai parar o jogo. É o Giovanni Augusto que está se enroscando ali com o Zanocelo. Os dois que estão ali, ó. Autoriza o árbitro, é cobrança de escanteio, Jonathan, cruzamento na área, sobe o zaga do Guarani, fez o quarto e sobra Júlio César, recua com o Matheus Pereira, dá um bico na bola. Não tem ninguém do Guarani por ali, somente o Madison. Vamos girar, agora sim. Tempo e placar do jogo, já chegamos a 32 minutos e bola rolando. Deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, Campeonato Paulista. É a quarta rodada do Campeonato Paulista e o placar CBN está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santos 1 pro Peixe. Bauerman a 20 minutos de cabeça. Central da bola, Marco Guarizo. Campeonato Carioca tem Fla-Flu neste momento, 0-0 por enquanto. A audiência da CBN, Sebastião do São Gabriel é santista, aposta no 4-1. E o Mauro Santana na Vila Industrial também acompanhando pelo WhatsApp da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. 32 minutos e 50. Balanço do jogo aí, Carlão. Continua 1-0 para a equipe do Peixe. O Guarani ficou meio perdidão, não é? Perdidão. As últimas oportunidades, todas elas criadas pelo Santos. Tudo bem que de bola parada. Agora, preocupa esse posicionamento da defesa, hein? Foram 3 escanteios e 3 finalizações do time do Santos. Kaique, Ricardo Goulart, exigindo do goleiro Kozlinski. Então precisa ter uma conversa, principalmente no setor defensivo, no miolo de zaga, para que o Guarani não sofra tanto pelo alto como está sofrendo. Toca a bola, campo defensivo, a equipe do Guarani com o Hernando. Tenta o passe pro Iago, perde a bola. Felipe Jonathan botou na frente o lançamento, saiu. Kozlinski, goleirão do Bugre, antecipou para fazer a defesa ali, Pio. A tentativa era pro Marcos Leonardo, né? Mas pegou muito forte na bola o Felipe Jonathan. O Kozlinski, mais esperto, fez a defesa. Olha o Júlio César aí. Vem Júlio César, Lucão, Júlio César devolveu pela meia, chegou por baixo, fez o corte, o Lucas Braga, falta. Bola tocou na mão do Lucas Braga, ele cortou, bola tocou na mão, é falta para a equipe do Guarani ali para a meia direita, Pio. E tocou, não adianta nem reclamar, né? Na tentativa da tabelinha entre o Lucão e Júlio César, o Lucas Braga tentou afastar. Quando ele vai no carrinho, cai no gramado e vai com a mão na bola. A falta é perigosa, frontal à meta do goleiro João Paulo, que saiu lá do gol e veio reclamar que nem intermediário. Ele chegou pro seu Douglas das Flores e falou assim: seu juiz, se esses caras vão chutar, eu vou soltar de novo. Não pode dar falta aqui, pô. Ô, Lucão, fica ali, ó. Vai ter rebote aí, hein? É falta pro Guarani. Aumenta o volume, torcedor do Guarani. Aumenta o volume, vem comigo. Torcedor santista faz figa. O João Paulo tá se ajeitando lá. O Peixe tá ganhando 1-0. O Giovanni Augusto na cobrança. Botou a mão na cintura. Já pegou a bola ali, soberano, tá cobrando a falta. Normalmente tem sempre 2, 3 jogadores que ficam ao redor da bola para cobrar a falta. Nesse momento, não. Giovanni Augusto pegou a bola, botou no gramado, falou: deixa para mim. Não chegou ninguém perto. Tá lá sozinho para fazer a cobrança. É falta pro Bugrão. Quem sabe o gol de empate do Guarani. Torcedor do Bugre, vem comigo. É falta pro Guarani. Todo mundo ali, a barreira armada na meia-lua da grande área. Tem jogador deitado atrás da barreira. O Giovanni Augusto vai pra cobrança. O árbitro vai autorizar a cobrança. Tá tudo pronto pra cobrança da falta. É falta pro Guarani. Autoriza o árbitro. Giovanni Augusto correu pra bola, bateu. Mal. Péssimo. Horrível cobrança do Giovanni Augusto, Pio. Meu Deus do céu. Ô, Cabela, se tivesse só aquele jogador deitado atrás da barreira, já era suficiente. Pois é. Porque a bola ia bater nele, inclusive. Muito mal, Giovanni Augusto.
torcedor pega no pé. Vem Guarani mais uma vez pro campo de ataque. O Lucão tenta a finta. Chega Bauerman para fazer o quarto e bota para fora. Ludwig dá cobrança com as mãos. Joga no Lucão. Domina. Coloca no gramado. Carrega mais atrás com o Iago. Recebeu a bola. Dominou. Perna canhota. Levantamento. O Índio desceu de cabeça. Espalma João Paulo. Índio, ele deu um peixinho de cabeça na bola, o João Paulo foi buscar, botou para escanteio, Pio. E espetacular a visão do Índio, né? Porque quando o Iago recebeu a bola, ele já foi se projetando. Bela defesa do João Paulo, escanteio lado direito. Giovani Augusto vem para cobrança. Sexto escanteio do jogo, segundo para a equipe do Bugre. Giovani para fazer o levantamento que vem para dentro da grande área. Levanta o torcedor do Guarani, que empurra o Bugrão para cima do peixe. Escanteio para o Bugrão. Giovani Augusto vai para a cobrança, o árbitro, Sr. Douglas Marques das Flores. Ele vai autorizar a cobrança. Ali olhando, conversa muito o seu árbitro, hein? Conversa demais ali, seu juiz, hein? E que é isso, 1 ano e meio. Agora sim, autorizou o levantamento feito pelo meio. João Paulo espalma a bola, sobrou com o Matheus Pereira. Matheus Pereira! Ô, Matheus Pereira! Ele achou que ele ia fazer um golaço, Pio. O João Paulo saiu socando a bola. Ela caiu para o Matheus, que tinha espaço, inclusive, né? Para decidir o que ia fazer. Mas ele afobado, já bateu de pé na esquerda. Ela foi... Só não foi lá na torcida do Santos, porque não tem torcedor adversário, visitante. Mas foi lá na arquibancada. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, o Guarani não... Essa jogada do Índio é um caso à parte, mas o Guarani conseguiu chegar com 36 minutos. E a última vez que havia chegado antes de tomar o gol era com 15. Demorou demais, né? Foi aquela bola do Iago na trave, a chance mais clara de gol. Depois disso, o Santos dominou amplamente, levou o jogo à sua maneira, vai administrando assim. O Guarani chegou com força agora com o Índio, exigindo do goleiro João Paulo, que esse lance possa ser aí o estopim de uma reação do Guarani dentro do jogo, porque o jogo está muito frio. É um jogo que ele calha, ele se encaixa para a característica do Santos. O Santos está vencendo o jogo. Então, para ele é mais importante que o jogo permaneça dessa maneira. Então, o Guarani tem que pressionar, adiantar a linha, arriscar em gol, chutar, trabalhar mais pelo lado esquerdo. O Matheus Pereira muito tímido até aqui. Ou seja, melhorar nesses aspectos pelos lados do campo para pressionar a defesa do Santos, que vai vivendo uma vida bem tranquila nesta primeira etapa. CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Guarani tenta sair jogando, o Santos aperta a marcação, o Hernando bota a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Peixe. Tá ali o Felipe Jonathan na cobrança, joga no Marcos Leonardo, faz a proteção, gira o corpo, entra na área, tem o Hernando na cobertura, bola para fora, tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, hein, Pio? E aí, foi bem, né? O Hernando só fez a cobertura, o Marcos Leonardo forçou um pouquinho para tentar roubar essa bola, mas ela foi direto à linha de fundo. Tiro de meta pro Kozlinski bater. 38 minutos e 50 é o primeiro tempo de jogo. Você vai participando com a gente, 99186907019 é o nosso DDD e você manda seu WhatsApp de texto ou de áudio para participar com a gente nesta tarde de domingão no futebol da CBN Campinas. Trabalha a bola Bruno Silva na recuperação com o Ludwig, fez a tabela, recebe de volta, carrega pela meia, abre com o Iago, boa opção ali pela direita, ele sassaricou de um lado, de outro, puxou pelo meio, cruzamento na área, muito forte, corre Giovani Augusto para ficar com ela lá pela ponta canhota, ele já faz de domínio, tem Madison na cobertura, ele puxa a bola no bico da grande área, brecou, girou, encontrou o Índio, invadiu a área, bateu cruzado, passa por todo mundo! Não tinha ninguém lá dentro, o Iago estava de centroavante lá na área e o Lucão estava aqui na ponta direita, Pio. E que bela visão do Giovani Augusto, né? Fazendo o passe por trás da marcação, o tanto que o Índio nem esperava, né? Ele correu na bola, quando recebeu, tentou a batida cruzada, passou por todo mundo, veio a linha lateral para o Santos. Arremesso manual para o Peixe, 39,50 deste primeiro tempo, 1-0 o Santos está ganhando, Lucas Braga desvia de cabeça com o Marcos Leonardo, perde a bola, recupera o Ludwig, toca no Iago, faz a finta, escapa bem da marcação, finta linda, 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 roda ali pela meia, Giovani Augusto, encontrou o Lucão, protegeu, carregou, buscou linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, desceu de cabeça, espalma o goleiro João Paulo,
Júlio César, de cabeça ele deu uma testada na bola, João Paulo botou pra fora, escanteio pro Guarani, Pio. Rebote ele não dá, mas espalma que é uma grandeza o João Paulo, né? Que bolão do Lucão agora, se livrando da marcação, fazendo o cruzamento. Júlio César subiu sozinho no terceiro andar, fez o cabeceio, a defesa do João Paulo. Giovanni Augusto cobra. Cobra, escanteio, levantamento na grande área, Camacho tava lá dentro para fazer o corte, ela vai sobrando com o Iago. De cabeça ele recua com o Ludo, que fica esperando a bola, ele corre na bola, de cabeça devolve no Iago, toca ali pelo meio, Bruno Silva vem buscar o jogo, já encontra rapidamente o Giovanni Augusto, domina, coloca no gramado, encosta a marcação para cima dele, chamou para dançar, para lá, para cá, dois jogadores em cima, caprichosamente, aliás, inteligentemente, ele joga nas pernas do Camacho, porque não tinha por onde ele sair ali, Pio. Não tinha, eram dois na marcação, né? Fechava o Felipe Jonathan, também o Camacho, ele jogou para cima do Camacho, olha o bugre. Ô, Lucão! Giovanni ramechou pra ele, era dominar no peito, não de chaleira, Pio. O que é isso? Tem que avisar o Lucão que se ele tá na linha de fundo e ele dá de chaleira, a bola vai sair, né, Cabelo? Não tem jeito. Girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 41 minutos e meio. É o primeiro tempo, reta final deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. O placar da CBN Campinas está assim, ó. Guarani. 0 para o Guarani. Santos tem 1. Central da bola, Guarizo. Fla-Flu segue 0-0 lá no Rio de Janeiro, mas tem pessoas que nunca mudam, viu, Cabelo? Após uma discussão sobre um pênalti anulado pelo VAR, Felipe Melo diz a Diego do Flamengo: cala a boca que você é meu vice. Futebol. Que beleza! Olha o Índio, dominou, girou de um lado pro outro, tocou atrás, Bruno Silva recua lá com Kozlinski. Esse é o Felipe Melo, né? Cala a boca que você é meu vice. Que beleza! Meu Deus do céu. Chega ali o Hernando, volta com o Kozlinski, despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, passou por todo mundo, não pelo Felipe Jonathan, já faz o domínio, toque de cabeça para o Camacho, que regua com o Bauerman já faz a abertura novamente pelo lado esquerdo, Felipe Jonathan com o Camacho recebe, domina, gira o corpo, Bauerman, toca a bola com o Kaique pela direita na zaga do Peixe, 42,5, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo! Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Bola recuada lá pro João Paulo. Dominou esquisito, mas conseguiu fazer o toque. Devolveu pro Felipe Jonathan, só que direto para fora. Arremessa manual para a equipe do Bugre. Já faz a cobrança rapidamente. Recebe o Giovanni Augusto ali pela intermediária. Rola a bola com o Índio. O Índio domina na perna canhota. Fez o passe lá pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. Recebe pertinho da lateral do campo. Devolve no Índio. Vai carregando o Guarani. Campo de ataque. Tá todo mundo. Só tem o Kozlinski no campo defensivo do Guarani. Toca Giovanni Augusto ali pelo meio pro Lucão. Ô, Lucão! O passe foi redondinho, ele conseguiu dominar a bola, Pio. Dominou mal, e aí o Bauerman fechava, né? O Lucão tentou se jogar na bola depois de dominar mal, mas o Bauerman, soberano, tirou o perigo ali da zaga do Santos. Toca a bola, campo defensivo aqui pelo Bugre, lá pela esquerda, por ali com o Derlan. Rola a bola, Matheus Pereira fica com ela, mas a bola acabou saindo. O passe foi feito esquisito, foi para fora a bola, o arremesso é para a equipe do Peixe, campo de ataque sem pressa nenhuma neste finalzinho de primeiro tempo. Tem que mexer muita coisa a equipe do Guarani para o segundo tempo, Carlão? Não mexeria não, Cabela, mas claro, daria uma injeção de ânimo, principalmente aqui pelo lado esquerdo, com o Matheus Pereira, participar um pouco mais, o próprio Ludic. Júlio César, embora tenha feito uma cabeçada bonita, exigiu do João Paulo, mas precisa entrar no jogo, Giovanni Augusto, ou seja, as principais peças ofensivas do Guarani, elas precisam funcionar. Chegou por baixo ali o Bruno Silva para fazer o toque em cima do Zanocelo. Bola para fora, tiro de meta, já batido pelo Guarani. Está jogando com o Ludic. Lucas Braga vai para cima, ele devolve a bola ali com o Hernando. Hernando ajeita na perna canhota, dá um bico nela, joga lá para o campo de ataque. Era o Derlan, que estava aqui pela direita. Lançamento foi feito lá para o Júlio César, recebe falta, o jogo está parado, é falta para o Guarani. Rafael Pio. Lá pelo lado esquerdo e ainda no sistema defensivo, né, da equipe do Guarani, o Madison cometeu a falta para cima do Júlio César, já cobrada. Toca a bola, Guarani, olha o Bugrão, sai jogando com o Giovanni Augusto e recua com o Ludic. Domina, rola a bola ali pela intermediária, com o Hernando que rola lá pela esquerda, deu um tapa nela pro Derlan, vem pro ataque, lançamento foi feito, Matheus Pereira recebe a bola pertinho da lateral do campo, ele vem carregando, encosta a marcação do Ângelo pra cima dele, ele brecou, olhou onde ia fazer o passe, devolveu com o zagueiro que tá no ataque, ele passa ali pelo meio, Giovanni Augusto brigou pela bola, fez a finta, abriu, bateu de longe, espalma o goleiro!
João Paulo, defesaça, salva a equipe do Peixe de novo. Um tirambaço no meio do campo. Escanteio é pro Guarani, Pio. E o Giovanni Augusto adiantou um pouco a bola quando o Camacho chegava. Na tentativa do Bauerman de fazer a marcação, bateu o Giovanni Augusto. Escanteio lá de esquerda. Levantamento na grande área, sobe a zaga do Peixe para fazer o corte. Ela sobra com o Matheus Pereira. Recua com o Lutz, que é o último homem do Bugre que tá por ali. O Ângelo vai para cima de perna direita. Ele bota no campo de ataque. Lançamento lá na área. Sobe de cabeça o Kaique para fazer o corte. Júlio César fica na sombra para dominar. Colocou no gramado. Carregou, olhou de um lado, de outro. O Carille tá desesperado, avisando que o Giovanni Augusto tá sozinho da ponta direita. Foi ele quem recebeu. Dominou a bola. Fez o passe ali pelo meio. Sobra de bola. Olha ali no meio quem tá lá, o Hernando. Sobrou, preparou a batida de longe. João Paulo! A batida do Lucão do Break, ele fora da área ali pela meia esquerda. João Paulo cai para fazer a defesa, Pio. Bateu mascado, né? Que inversão de bola, hein? Aqui pelo lado direito pro Giovanni Augusto. Depois da tentativa, o bate-rebate e o Lucão arriscou o João Paulo. Dessa vez não deu rebote. Sai jogando a equipe do Peixe. 46 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Santos está ganhando. Bauerman de cabeça marcou a 20 minutos desta primeira etapa. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Tá dando Peixe 1-0 para cima do Guarani. Arremesso lá pela direita, o Madison vai se ajeitando lá para fazer a cobrança com as mãos, ele bota no campo de ataque, sobe de cabeça Matheus Pereira para fazer o corte, o Índio briga pela bola, já fez o passe com o Júlio César, ele domina, tenta, finta, perde Madison, recupera, vai programado, é falta nele, é falta em cima do Madison, o jogo tá parado, o Santos não tem pressa nenhuma, viu, Pio? Não tem pressa nenhuma, quer que acabe o primeiro tempo, tá vencendo 1-0. 1-0, o Santos tá ganhando. O árbitro pede a bola, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 pro Guarani. Santos 1 para a equipe do Peixe. Opa, eu domino do peito e passo a bola lá pro estúdio, no central da bola com o Marco Guarizo. Central da bola. Apresentação: Marco Guarizo. Recebendo o passe redondinho do Carlos Cabela. Intervalo de jogo lá no Brinco de Ouro. 1 para o Santos, 0 para o Guarani. Gol do zagueiro Eduardo Bauerman. Todo fim de primeiro tempo a gente fica na expectativa, né? Se alguém vai falar na saída do campo. Mas parece que isso não é mais uma praxe das televisões que transmitem o jogo. Isso porque o repórter de rádio não pode estar dentro do campo e menos ainda entrevistar o jogador. Mas ninguém vai falar não, já foi para o intervalo lá. 1-0 para o Santos, Guarani massacrou, já o Carlão de Freitas vai trazer o craque do jogo, também vai trazer o comentário do jogo e muito mais aqui na CBN. Você vai participando aqui do intervalo também, mandando mensagem pra gente pelo 19-99186-9070, WhatsApp da CBN Campinas e também pelo YouTube, que agora no intervalo está com a imagem do gramado do Brinco de Ouro. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Santos. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria. Um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Apresentação, Marco Guarizo. 4h53, intervalo de jogo no Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 1 para o Santos, gol marcado pelo zagueiro Eduardo Bauerman, aquela bola que bateu no travessão, bateu dentro do gol e bem dentro, né? Tanto que o VAR nem demorou muito para confirmar o gol da equipe do Peixe, que vai levando até aqui e assumindo a liderança do grupo, onde está a Ponte Preta, né? O Guarani ainda segue na segunda colocação, mas tem jogo da Inter de Limeira hoje à noite. Agora nós vamos escolher, ou quem vai escolher? Nós não. É missão pro Carlão de Freitas. O craque do jogo. E aí, Carlão? Bom jogo, Guarizo. Gostei da participação das duas equipes. Tiveram momentos, o Guarani dominou num certo momento, depois o Santos veio e respondeu marcando o gol. No final, o Guarani também exerceu uma forte pressão em busca do empate. E em virtude dessa pressão, eu vou colocar o João Paulo como o melhor do Santos, o melhor do primeiro tempo. Começou inseguro, soltando algumas bolas. O Guarani até tentou se aproveitar desse tipo de jogada, aproveitando até uma falta de confiança do goleiro santista. Mas à medida que o jogo foi se desenrolando, o João Paulo foi crescendo no jogo e fez defesas portentosas do Júlio César, do Giovanni Augusto, do Índio. Eu acho que se não tivesse o João Paulo, o Guarani teria pelo menos empatado a partida. Do lado do Guarani, gostei do Índio, muito participativo. Lucão brigando, dando as suas caneladas, mas brigando bastante. Fez a jogada no cabeceio do Júlio César. Mas entre todos que estavam no jogo, ou que participaram desta primeira etapa, eu fico com o João Paulo. Depois da cornetagem de Carlos Cabello e Rafael Pio, João Paulo, craque de até aqui. Brincadeira à parte, porque ele começou o jogo rebatendo tudo que era bola. Ele começou realmente demonstrando insegurança. E nós até falávamos pro Guarani explorar esse tipo de jogada, porque ele não estava passando a confiança. Mas é goleiro de time grande, usa a abraçadeira do Santos, aos pouquinhos foi retomando a confiança e foi um grande jogador nesta primeira etapa, impediu o Guarani de fazer pelo menos 3 gols. João Paulo, craque de até aqui, Santos 1, Guarani 0. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Santos. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã. Apresentação, Marcos Delfino. E participação de André Berenguel. O crescimento vertical acelera em bairros residenciais da cidade. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças.
Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. CBN Serviço. Quem está com o título de eleitor cancelado ou precisa alterar o endereço tem até o dia 4 de maio para fazer esse serviço. Todo o procedimento pode ser feito pela internet. Durante esse período, o cidadão poderá resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral, ausência ou justificativa nas 3 últimas eleições. Quem ficar em situação irregular não poderá tirar passaporte nem fazer RG e pode ter dificuldade em receber o salário no caso de servidores públicos. Enzo Urniani para o CBN Serviço. Guarani e Santos. Central da Bola. Apresentação: Marco Guarizo. 4h57, passando mais uma vez toda a rodada aqui do Campeonato Paulista. Ontem teve jogo, o São Bernardo bateu a Ponte por 2-0. O Água Santa venceu o Novo Horizontino por 1-0. O Novo Horizontino que está na Série B com o Guarani. A Ponte não fez um gol nesse campeonato em 5 rodadas até agora. Mirassol e Santo André empataram por 2-2 hoje pela manhã. Daqui a pouco, às 6h30 da tarde, tem Ituano e Corinthians. Às 8h30 da noite, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto. No mesmo horário, Ferroviária e Red Bull Bragantino. O outro jogo da rodada somente no dia 10 de março, que é do São Paulo contra o Palmeiras, que está em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Comentário desse primeiro tempo de até aqui, Guarani 0, Santos 1. O Emerson Santana, que sempre acompanha a gente, está mandando a mensagem aqui. João Paulo, paredão no gol. Tanto que você o elegeu como craque desse primeiro tempo, Carlão. Foi o João Paulo que garantiu esse resultado. O que você pode dizer da atuação dos dois times? O promissor do Guarani arriscando, tentando utilizar o chute de longa distância como uma arma, até porque o João Paulo estava até aquele momento demonstrando uma falta de confiança, rebatendo as bolas. Tanto é que nós falávamos aqui, se o Lucão do Break estivesse posicionado em pelo menos 1 ou 2 rebotes, fatalmente o Guarani faria o gol. Mas neste momento de domínio, o Guarani não conseguiu se aproveitar, não conseguiu marcar o seu gol, ou seja, aos pouquinhos o Santos foi dominando, meio sorrateiro, time grande, aquela coisa, toca daqui, toca dali, de repente acaba encaixando um gol, que foi o primeiro ataque do Santos praticamente. Teve um que o Zanocelo chegou ali dividindo com o zagueiro do Guarani, mas não conseguiu concluir. Mas aos 20 minutos veio o escanteio, o Bauerman de cabeça fez o gol. E nesse instante, foi apenas a primeira jogada aérea que entrou, e já entrou com o gol. E o Santos passou a se utilizar desse tipo de jogada, alçando bolas, e todas estavam tendo uma finalização dos santistas. Foi assim com o Kaique e foi assim com o Ricardo Goulart, e principalmente na bola do Ricardo Goulart, o Kozlinski fez um milagre ali, poderia ter sido o segundo gol do Santos. O do Kaique, a bola acabou indo para fora. O Santos dominou neste momento, né? Dos 20 aos 30, 35, o Santos teve um amplo domínio, não com chances claras de gol, mas com essas possibilidades nas bolas aéreas, mas ficava ali com a bola, e um jogo que era interessante para o Santos. Jogo frio, um jogo morno, o Santos com a bola, dominando, vencendo o jogo, o Guarani meio que assustado. Aí, com o passar do tempo, o Guarani reequilibrou as ações e passou a criar oportunidades também. 2 delas com milagres, né? O 3, uma do Índio aos 35, num cabeceio, o João Paulo salvou. Outra do Júlio César, de cabeça, que o João Paulo salvou. E outra num chute portentoso ali do Giovanni Augusto, em que o João Paulo salvou também, espalmando para escanteio. Mas um jogo muito equilibrado, com 46% de posse para o Guarani, 54% para o Santos. O Guarani finalizou mais, finalizou 12 vezes, o Santos 7. O Guarani finalizou 9 no gol.
né? Ou seja, é um time que tem essa jogada de chute de longa distância, até porque tem bons chutadores. Agora, senti falta dos alas ou dos externos, né? Do Guarani, o Júlio César, apesar de ter aparecido naquele cabeceio, mas não foi uma figura muito participativa. O Lucão do Break, com seus erros e acertos, mas é um cara que participa, que chuta, que tenta, que busca, mas eu prefiro o Lucão ali como o último homem, o cara da finalização. Não gosto do Lucão fora da área, em alguns momentos ele fica muito fora da área e mais atrapalha do que ajuda, mas pelo menos está brigando. O Iago participou naquele momento de domínio do Guarani antes dos 20 minutos, colocando uma bola na trave, mas queria um pouco mais desse trio ofensivo, principalmente do Júlio César e do Iago, que tiveram apenas lampejos nesta primeira etapa. E os dois alas, Ludic participando, mas sem tanta confiança, não chegando forte pelo lado direito, e o Matheus Pereira muito tímido, entende-se também, é uma partida de estreia, ele arriscou um chute bizonho, mas o Guarani vai precisar destes jogadores, até porque sem eles o Guarani não vai conseguir aí buscar o empate. Quem eu gostei foi o Índio, uma boa participação, chegando, finalizando de cabeça, foi uma bela figura aí nesta primeira etapa de Santos 1, Guarani 0. Carlão de Freitas e o comentário deste primeiro tempo de até aqui, Guarani 0, Santos 1. E agora, reassumindo o comando do futebol CBN, o Guarani já está voltando para o campo, a gente já está vendo que vai ter substituição. Tudo isso agora de volta à cabine do Brinco de Ouro com você, Carlos Cabela. Guarani e Santos. Carlos Cabela. Opa, deixa comigo. Bola vai rolar para o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Primeiro tempo, placar de 1-0 para a equipe do Santos. O Guarani vai mexer, meu caro Rafael Pio. Vai mexer. O Júlio César a gente não tá vendo de volta, né? Então me parece ele quem tá deixando o gramado nesse intervalo. É o Maxwell quem vai entrar. O quarto árbitro tá preparando a placa ali para erguer, para confirmar essa alteração. A única no Guarani, isso aí, 71 entrando no Guarani, alteração nesse intervalo. Então foi embora o Júlio César com a 7 e vem para o jogo com a 71 o Maxwell. Muito bem, o Carlão fala daqui a pouquinho nessa mexida da equipe do Guarani. Bola está no centro do gramado, vai começar o segundo tempo de Santos 1, Guarani 0 aqui no Brinco de Ouro. Tá aí, portanto, o som ambiente neste momento informando a substituição. O árbitro vai acertando o Cebolão, saindo de bola com o Marcos Leonardo, pontapé inicial para a equipe do Peixe. Apita o árbitro! Bola tá rolando o segundo tempo na CBN Campinas. Guarani e Santos. Futebol, vamos CBN. Aí, portanto, o Maxwell tá em campo, o Júlio César ficou no chuveiro, ficou no vestiário. Carlão de Freitas. Cabela, realmente eu não tiraria o Júlio César, mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo. A não sei se ele saiu por alguma questão física, mas eu não tiraria, até porque ele já deu alguma resposta, né, principalmente naquele cabecinho. Mas entra o Maxwell para dar mais velocidade, para tentar infernizar um pouco mais a defesa do Santos, que teve, de certa maneira, uma vida tranquila na primeira etapa. Toca a bola a equipe do Guarani ali com o Lucão no círculo central do gramado. Tem marcação para cima dele. Ele escapou do primeiro, passou no segundo, deu um tapa na bola, pediu a falta. O árbitro tá falando que não foi falta. Tava dando vantagem, mas não teve vantagem o Lucão. Certo, Bill? Certíssimo, não teve vantagem. Ele veio caindo, tentando até permanecer em pé para fazer a jogada, não para cavar a falta. Ganhou apenas um arremesso lateral pela esquerda. Arremesso lá pela direita com o Ludic. Já faz o arremesso, Giovanni Augusto vai buscar o jogo por ali. Ele já faz o domínio. Rola a bola ali pelo círculo central do gramado. Vai tocando a bola a equipe do Bugre. Do campo de ataque, lado esquerdo com o Matheus Pereira. Ajeita na bola, perna canhota. Maxwell já recebe, caminha na contramão, breca. Gira o corpo. Perna direita, bota lá atrás para começar de novo com o jogador que é o Hernando. Vai tocando a bola, devolve a bola com o Derlan, lado esquerdo, ele vem carregando a bola para o campo de ataque. O Santos fica só na espera. Rola a bola, o Matheus Pereira não consegue o domínio. Bonito lance ali do Maxwell, devolve no Hernando. Rola a bola de volta no Maxwell. Domina, vem pela meia. Preparou, preferiu o toque, era pro Lucão. Chega a zaga para cortar. Sobra de bola, voltou o Lucão, protegeu a bola. Chega Kaique. Pé Salvador para fazer o quarto. Guarani aperta, comecinho de segundo tempo. Vem para cima, bola rolada. Com Giovanni Augusto, saiu na cara do gol, batida, espalma João Paulo, bota pra fora,
brigando pela bola. No pé de ferro, a bola veio pro Giovanni Augusto, que soltou a bomba. Foi pra fora, escanteio, Pio. Cabelo, é porque ele não tinha espaço, né? Mas se ele erga a cabeça, o lado esquerdo do João Paulo, o canto esquerdo tava todo aberto. Ele bateu em cima do goleirão do Santos. Escanteio, Giovanni Augusto. Na cobrança, levantamento, o primeiro pau chega pra fazer o corte, o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo se esticou ali pra fazer o corte, botou a mão na coxa. Não, só tá levantando o calção, só. Aquela história de fazer o calção parece uma fralda. Mais um escanteio, já cobrado, levantamento lá na segunda trave, de cabeça, o desvio vem pelo meio, João Paulo. Subiu o Lucão junto ali para cometer a falta, o árbitro pega uma falta em cima do João Paulo, do Lucão do break, porque o João Paulo rolou para dentro do gol com a bola nas mãos, mas foi falta. A sorte, porque senão, né, seria o gol do Guarani, mas o Lucão ficou sentindo, o João Paulo também tá dizendo ali que tá sentindo o pé direito, mas tudo bem já com ele. Quem cabeceou essa bola lá no segundo pau foi o Hernando, e aí depois toda essa confusão. Vai bater a falta o João Paulo, goleiro da equipe do Peixe, sem pressa nenhuma. 3 minutos passados deste segundo tempo. 1-0, o Peixe está ganhando, a torcida já vai para a cobrança da falta. Demora 1 ano e meio para fazer a cobrança. Joga no campo de ataque. Sobe Ludic para fazer o desvio, botou para fora e arremesso manual para a equipe do Peixe. É lá pela esquerda, a cobrança com as mãos. O próprio Goulart vai lá. Não, ele só ameaçou. Foi lá dar um migué, né? Para ganhar mais uns segundinhos ali. Agora o Felipe Jonathan chega para fazer a cobrança. Com as mãos lá pelo lado esquerdo. Já vai para a cobrança, joga a bola lá para a grande área. Marcos Leonardo tenta o toque de letra, fica com a bola presa entre as pernas, vai para fora, último toque do Ludic, arremesso manual, mais um para a equipe do Peixe, mais próximo lá da linha de fundo, mais uma vez o Felipe Jonathan, tá lá na cobrança, joga mais uma vez com o Marcos Leonardo, ele domina, a bola vem para a área, fez a finta, invadiu, chegou, Ludic por baixo para fazer o corte, Salvador Ludic, Marcos Leonardo fez uma finta desconcertante ali para cima do Hernando. Ele ia pra dentro do gol, viu, Pio? Ia pra dentro, né? Porque ele já estava em direção ao gol. Só que o Matheus Ludic, na cobertura do Hernando, conseguiu tirar de perna esquerda, inclusive, essa bola que não é a boa dele. Vai tocando a bola o Guarani, campo defensivo, Kozlinski faz a abertura lá pelo lado direito. Lá do outro lado, quem chega é o Hernando. Já bota a bola no campo de ataque, faz o lançamento ali para Giovanni Augusto, de cabeça, resvala na bola. Bota o Iago para correr, João Paulo sai do gol, dá um bico na bola, joga para fora, arremesso é manual para a equipe do Bugre. É lá pela esquerda, o Guarani vai se ajeitando do campo de ataque. O Ludic recebe a cobrança do Giovanni Augusto. Bota no gramado, recua lá atrás com o Hernando mais uma vez. Lá pela direita, a defesa do Guarani. O Santos fica todo engolido, só de butuca, esperando a equipe do Guarani. Maxwell, segunda vez que toca uma bola pro Maxwell, que ele joga, ele faz um lançamento para ele mesmo na contramão, vem aqui no campo defensivo. Vai tocando a bola Guarani pelo meio, Maxwell já recebe a bola, carrega pelo lado esquerdo, fez o passe com o Matheus Pereira, livre de marcação, encontra o Índio ali pela meia esquerda, devolve a bola, Maxwell recebe lado esquerdo, já carrega a bola buscando o campo de ataque, ele domina, o Pereira passou, ele ajeitou na perna direita, vem pelo meio, vem carregando ali na diagonal, preparou o passe é pro Lucão, invadiu a área, carregou o lado esquerdo, pintou cruzamento lá no segundo pau, Iago de cabeça, deu pro Giovanni Augusto, ainda deu certo, fintou bonito, escapou, foi tocado, é pênalti! Pênalti para a equipe do Guarani. Todo mundo para cima do árbitro, o Giovanni Augusto. E o interessante, o jogador que cometeu o pênalti botou a mão na cabeça no momento que ele comete o pênalti. Aí todos os jogadores do Santos vão para cima do árbitro para fazer aquela famosa pressão. Se não foi, o VAR vai anular. Pio. Já se entregando, né? Quando o jogador coloca a mão na cabeça, ele já se entrega. E o Giovanni Augusto foi perfeito, né, Cabela? Porque ele faz o corte para a direita já dentro da área, e se não vem o choque, ele vai para dentro do gol, consegue definir. De qualquer forma, pênalti a favor do Guarani. A gente fica na expectativa agora da definição do VAR. Será que ele vai dar ou será que ele não vai dar? Lucão do break já tá prontinho para bater, Cabela. Estúdio Salvador. Vamos falar no estúdio. Fala aí, Carlão, que você tá vendo na tela aí, Carlão. Olha, no primeiro momento até pareceu pênalti, mas depois, olhando assim, ele não pega muito no Giovanni Augusto, não. Vamos ver a definição do VAR. Pelo menos por baixo ele não chega a atingir, mas o VAR ainda está consultando. Muito bem, e continua a pressão em cima do árbitro lá, Pio. Continua a pressão, principalmente do Ricardo Goulart. Felipe Jonathan também tá para cima dele. O Bauerman saiu agora, mas também estava na pressão ali. Então vai todo mundo cercando. Aí o Índio, né, também. Como nem nada, que agora vai saindo, mas chegou lá também para dizer: ô professor, não deixa a rapaziada te levar na conversa, não. Ele tá esperando. Não adianta cercar, né, Cabelo? Se foi, o VAR marca. Se não foi, o VAR cancela. Pois é, mas ele já tá posicionando todo mundo ali.
para cobrança do pênalti, Lucão. O João Paulo tá ali na trave, galera ficando ali fora da grande área. O Índio vai lá para tirar ali o Ângelo, que também tá na área. Tem ali também na catimba o Madison. Todo mundo fica catimbando, conversando. Todo mundo tá pedindo pro árbitro para olhar o VAR. Pelo menos é isso que eu tô entendendo. O árbitro tá mandando posicionar todo mundo ali e ele vai se posicionando para a cobrança do pênalti. Ele vai se posicionando para a cobrança do pênalti. Que demora, hein? Que demora, hein? Mais de 1 minuto já de jogo parado. Mais de 1 minuto de jogo parado. Vai para a cobrança do pênalti o Lucão. Vai para autorizar o árbitro da partida, a cobrança do pênalti. É pênalti para o Guarani. Lucão na cobrança. João Paulo lá embaixo da trave. Autoriza o árbitro. Lucão na cobrança. Correu para a bola, olhou para o João Paulo. Foi para ela, preparou, bateu. Defende o goleiro, a sobra de bola. Guarani! Para o Bundão, no rebote de João Paulo, Iago tava ligadaço. Chegou na bola primeiro que todo mundo botou pro fundo do gol. Eram jogados 8 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Tá tudo igual no brinco de ouro. Iago. 1 pro Guarani, 1 também pra equipe do Peixe, Pio. A batida do Lucão foi muito ruim, né? Aliás, ele não tomou distância, foi devagar, caminhando, dando trotinhos pra bola. E aí bateu no canto esquerdo do João Paulo, que voou, fez a defesa. Só que aí tava ligadaço o Iago lá pela direita. Ele entrou na área, foi de encontro com a bola. Não teve dúvidas, perna direita nela, no canto direito do goleiro João Paulo, que aí nada pôde fazer. Ela estufou a rede do Peixe. Iago vai pro placar. O árbitro tá mandando voltar o pênalti. É isso que eu tô entendendo. Ele tá mandando voltar o pênalti. Me parece que os jogadores do Santos estão dizendo que não, que houve a irregularidade e ele não tinha que marcar. Ele tá mandando voltar, Cabelo. É isso, Carlão? Tá uma confusão danada, né? Vamos ver os jogadores do Santos reclamando, porque no momento em que o Iago bate, houve uma reclamação de impedimento por parte dos jogadores do Santos, mas agora há uma indefinição, continua essa discussão. Não, impedimento não tem, porque a bola tá na frente do Iago na partida dela, não tem impedimento. O que pode ter acontecido é a invasão do Iago. Invasão e ele mandando voltar. E me parece que a reclamação dos jogadores do Santos é para que a invasão anule a cobrança com uma infração. E o árbitro tá marcando, me parece que para bater o pênalti de novo. Porque a bandeira, a Neuza Pac já tá posicionada para a cobrança do pênalti lá na linha de fundo. Eles estão reclamando da invasão, Cabelo. Só desculpa eu ter falado impedimento, porque eu vi os jogadores todos com o braço levantado e deu a impressão de perigo e anulou. Anulou o gol. Anulou o gol. Então todo gol que eu gritei, você retira da gravação lá, viu? O Elton Grimaldi pode tirar da gravação. Não valeu o gol da equipe do Guarani. Não valeu. E ele continua falando com o VAR, viu? Lá com o Góes. Ele continua falando com o Góes. O árbitro do jogo continua falando lá com o árbitro do VAR. Nós já temos, desde a marcação do pênalti até agora, 5 minutos. Tivemos a cobrança do pênalti só. 5 minutos de paralisação, pelo menos, mais ou menos eu estou marcando aqui. É uma demora gigantesca. E eu falei desde o começo do jogo, esse árbitro, ele não tá mal, mas ele conversa demais, não é, Bill? Fala demais e isso faz com que os jogadores fiquem irritados, inclusive, né? Todo mundo cerca o Douglas, todo mundo conversa. Olha lá, ó, ele continua batendo papo, o Daniel Paulista e os jogadores do Guarani vão à loucura ali no banco. Ele tá esperando alguma coisa, viu, Cabelo? E o VAR continua em ação. O VAR ainda não definiu o que vai acontecer no jogo. É isso, Carlão? Então, o problema é esse, né, Cabelo? Tudo bem, o árbitro demora, mas há uma demora do VAR também, né? É muita conversa, é muita discussão. Poxa, os caras são profissionais do assunto, entendem no riscado, não é pra ter toda essa demora, é muita coisa. Porque é o que o Carlão diz. Cabelo, não tem segredo, se houve invasão,
a irregularidade. Pois é. Se a bola vai direto pro gol, por exemplo, se tem invasão, a bola vai pro gol, o juiz pode determinar que volte o pênalti. Sim. Só que a invasão me parece que foi do próprio Iago. Olha lá, vai bater o pênalti de novo. Olha o Kozlinski. Vai bater o pênalti de novo. O Kozlinski vai lá falar com o Lucão, olha lá. Falar pra ele não bater. Será? Será? Vai, tava dizendo pro Lucão não bater. Foi o Maxwell. Isso. Maxwell. Mas não é o Giovanni Augusto que é o homem das bolas paradas do Guarani? De faltas e escanteios, sim, mas dos pênaltis não. Vai Maxwell agora. O Kozlinski foi lá falar pro Lucão não pedir a bola para bater. E agora tem confusão, ó. O Lucão tá reclamando com o Kozlinski. O Iago chega pro Kozlinski, puxa o Kozlinski e diz pra ele, vai pra lá. Porque houve um princípio de bate-boca entre o goleiro e o atacante Lucão. Que coisa, hein? E agora o Maxwell e o Lucão estão conversando ali também. Os jogadores do Santos fazem aquela catimba. O Lucão deixa a bola. Deixa o Lucão bater. O gol do Guarani que foi anulado foi a 8 minutos e 10 segundos. 8 minutos e 10 segundos. Nós já estamos com 13 e 10. Só aí já são 5 de paralisação. Nós tivemos pelo menos 2 minutos de paralisação antes da cobrança do pênalti. Ou seja, nós não tivemos mais jogo dali. Então de 6 minutos até agora, já são 7 minutos e meio de paralisação para a cobrança do pênalti. E quem ficou para a cobrança? Giovanni Augusto. O Lucão tá inconsolável, Cabelo. E o Giovanni Augusto pegou a bola, falou, deixa pra mim. Nem Maxwell e nem Lucão. Vai o Giovanão. Autoriza o árbitro. Cobrança de pênalti de novo. Agora Giovanni Augusto tá autorizado. Respirou. Correu pra bola. Bateu! Gol do Bugrão! Guarani! E esse valeu! O Bugrão empata o jogo. 14 minutos e 5 segundos. O Guarani empata o jogo. Tá tudo igual aqui no Guarani. Uma pressão de um lado, outra pressão do outro. O árbitro anulou o gol. Depois voltou atrás. Mandou cobrar pênalti de novo. Que confusão aqui no Brinco. O importante é que o Brinco de Ouro está em festa porque o Guarani empata o jogo para cima do Peixe. 1-1 é o placar deste momento. Se não voltar atrás, viu? E se o Lucão do break na batida praticamente mostrou onde a bola iria, foi diferente do Giovanni Augusto, né? Porque ao contrário, ele espera a decisão do João Paulo e aí ele só desloca no canto esquerdo do goleirão do Santos, marcando um belíssimo gol. E o Lucão foi comemorar com o Giovanni Augusto. Tá tudo certo em campo e o Guarani empata o jogo no Brinco de Ouro. Mas como balança esse tobogã. 1-1, o jogo tá igual. Eu acho que o jogo vai ficar quente, hein? O jogo vai ficar quente. Já trabalha a bola, vem pro campo de ataque. O Ângelo foi puxado pelo Matheus Pereira. É falta que favorece a equipe do Peixe. E o Ricardo Goulart já vai falar com o árbitro lá. Tá chamando todo mundo, virou confusão, virou bate-boca. E o árbitro tá batendo boca ali com o Giovanni Augusto. Fica quente o clima, Carlão de Freitas. O jogo tá empatado, mas eu acho que o jogo vai ficar quente a partir de agora. Ele tem que tomar cuidado para não perder o clima, né? Não perder as rédeas do jogo. Giovanni Augusto mandando na arbitragem, Ricardo Goulart também, gesticulando demais, ele vai ter que tomar cuidado. Seria prudente já amarelar pelo menos 2 jogadores aí para dar um sossega-leão nos caras aí, porque eles estão dominando o jogo. Pintou cartão amarelo no jogo aí, Pio. Isso, Matheus Pereira, lateral esquerdo por reclamação, amarelou para ele. Na verdade, Pio, ele deu o amarelo pro Matheus Pereira pela falta cometida. Mas só deu a falta cometida porque o Ricardo Goulart foi para cima. Foi para cima. E agora, agora se o Giovanni Augusto comete a falta e recebe o cartão amarelo. O camisa 10 do Bugre, e a falta foi pesada, inclusive, né, Cabela? Falta, cartão amarelo pro 10 do Bugre. Eu vou falar uma frase aqui, mas me entendam. O árbitro estragou o jogo, viu, Carlão? Ele tem que tomar cuidado. Esse segundo tempo começou muito tumultuado. Aliás, nem tivemos jogo quase, né? Aquela discussão envolvendo o pênalti, bate, não bate, faz o gol, não faz. E depois do pênalti, o clima tá efervescente. Giovanni Augusto brigando demais com a arbitragem, Ricardo Goulart. Porque os jogadores percebem que o árbitro não tem as rédeas do jogo, então eles vão querer tomar conta.
É falta para a equipe do Peixe. Zanocelo está na cobrança. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. 1-1 é o placar do jogo. 16 minutos. Mas teve muito jogo parado, hein? Na minha marcação, 8 minutos. Zanocelo na cobrança. De perna direita, levantamento no meio da zaga. Sobe a zaga do Guarani. Era o Maxwell que estava lá no meio da área para fazer o corte, viu, Pio? O Maxwell subiu mais que todo mundo, né? Porque a cobrança do Zanocelo, ela foi boa. Praticamente na marca do pênalti, o Maxwell conseguiu afastar. Arremesso lateral que o Felipe Jonathan vai cobrar. Vai se ajeitando lá, Felipe Jonathan toma a distância. Vai jogar lá para dentro da grande área. Ele carregou ali, parou, olhou, rolou pertinho, que chega por baixo. É o Hernando para fazer o corte. Vem o toque na bola do Camacho. Recua lá atrás com o Kaique. Começa de novo a equipe do Peixe. Ajeita na perna direita, rola com o Zanocelo. Aqui pelo lado direito, o Zanocelo vai se ajeitando para fazer o passe. O passe é para o Madison. Deixa de calcanhar para o Ângelo. O Ângelo domina, tenta a finta, tenta o toque de letra. Fica reclamando que foi puxado o Matheus Pereira. Para de reclamar, Matheus. Já tem amarelo, Matheus. Já tem amarelo. Para de reclamar. Ali o Madison na cobrança. Com as mãos para fazer o lançamento. Ele busca alguém para fazer o passe. Olhou de um lado, de outro, jogou lá na frente. Lançamento foi feito. Quem sobe de cabeça é o Derlan. Ajeitou. Quem vem, Maxwell. Toca na cabeça. Vem Giovanni Augusto. Toca na bola. Vem pro Lucão. Já rolou ali pro Iago. Pegou mal na bola. O Iago pegou mal na bola porque o lançamento era pro Maxwell, que ia sair estilingado pela esquerda, viu, Carlos? Pio? O torcedor do Guarani até aplaude, né, o Iago, porque a intenção foi muito boa, né? O Lucão fez o pivô e o passe. Quando o Iago tentou jogar pro Maxwell, ele pegou na orelha da bola. 991869070, nosso WhatsApp. Para você que está acompanhando a transmissão aqui da CBN, dá sua opinião, fala pra gente, manda recado aí, manda sua opinião pelo nosso WhatsApp, o 991869070, 19 é o DDD. Você que tá no YouTube, manda aí pelo YouTube, manda recado. Se for no Zap, manda áudio, vem participar com a gente. Mas áudio curtinho, tá? 30 segundos no máximo para você participar com a gente. Vem bola pro campo de ataque, sobe de cabeça o Hernando. Bota para fora a bola em arremesso manual pro Peixe. Vem para cima o Peixe, tá empatado o jogo, 1-1. Faz o arremesso, Felipe Jonathan jogou no contra-grama ali, achei que foi errado, mas sobrou com o atacante, o Marco Leonardo. Ele perdeu a bola, sobrou lá pela esquerda com o Lucas Braga, bateu longe do gol. Mal, só tiro de meta, Pio. Só que na primeira jogada o Marcos Leonardo ia fazendo a fila, né? A zaga afastou, ela sobrou pro Lucas Braga, que bateu de perna direita, pegou muito embaixo da bola, ela subiu e saiu, é só tiro de meta, 1-1 no brinco. O Carlão de Freitas, 18 anos, encara todo mundo no ataque, seja quem for que estiver na frente, Carlão. É mais um, né, desse algo incrível que acontece na Vila Belmiro, né? Bom jogador que encara a defesa, foi decisivo contra o Corinthians e agora, mesmo não estando participando efetivamente do jogo, mas quando pega a bola, cria algum transtorno na defesa do Grêmio. 19 minutos e meio, é o segundo tempo, 1-1, placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Arremesso manual para o Felipe Jonathan, de cabeça o Bruno Silva corta, volta com o Felipe Jonathan, toca no Bauerman, devolve no Felipe Jonathan, ajeita na perna canhota, marcação do Lucão, ele despacha para o campo de ataque no peito. Marcos Leonardo já dominou, botou na frente, vem velocidade, preparou o chute, foi para a finta, chegou por baixo Ludwig, cortou o Camacho na sombra, briga pela bola, recuada no círculo central do campo. Kaique, o zagueirão, que vem para o ataque ali pela direita, fez o passe com o Ângelo, ajeitou na perna canhota, pintou, levantamento nas mãos do Kozlinski. Bota a ordem na casa do Bugrão, Pio. A tentativa era lá na ponta com o Ricardo Goulart, mas foi direto pro Kozlinski. Olha o Guarani. Vem Guarani pro campo de ataque com o Giovanni Augusto lá pela direita, o Iago pertinho dele. O Iago já recebe a bola, faz o domínio. Busca alguém pro passe, o passe é feito atrás e volta com o Giovanni Augusto. E recua mais um pouquinho com o Ludwig em cima da linha divisória do campo. Você viu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, quarta rodada. O jogo tá quente, o clima tá bom. E o placar está assim, ó. Guarani. Para o Bugrão, Giovanni Augusto de pênalti. Santos também um Bauerman no primeiro tempo de cabeça. Central da bola, Marco Guarizo. Força do futebol. Se jogadores de ambas as equipes infringirem as regras do jogo, o pênalti deve ser repetido, a menos que o jogador cometa uma infração mais grave. Como os dois invadiram a área, foi correto voltar ao pênalti. Futebol, vamos CBN. 991869070, você vai mandando mensagem, vai mandando recado, vai participando com a gente. Olha o Iago com ela, domina na perna canhota, fintou, puxou pelo meio, preparou, deixou caído, fez a fila, preparou, bateu, explodiu no Bauerman. Sobra de bola com o Maxwell, ele ajeita, coloca no gramado, carrega o Guarani. Estava impedido. Quando o Iago bate na bola, o Maxwell está impedido, a bola vem pro Maxwell.
Ele já tinha voltado, mas no lance do lançamento estava impedido, Pio. No lance do lançamento, exato. Tem que ter uma memória, né, a bandeira, coisa, porque ela tem que lembrar de todo o lance desde o início, né? Agora tá explicado por que da demora. Eles deram um Google Ela lá deve ter uns 16 GB de memória, a dona Inês ali. Mais ou menos isso. Tiveram que dar um Google lá no regulamento para entender se ia voltar ou não o lance, hein, Cabelo? Meu Deus do céu. Aí mexeu o peixe 2 vezes lá. Que bom. Céu. Excelente. Que beleza. Bom, muito bom. Já eu confirmo. O Zanocelo foi embora, né? O Zanocelo foi embora. Isso. E o Felipe Jonathan também foi embora. Aí você confirma aí quem entrou. Esses dois saíram. Já estão lá no banco, lá, ó lá. Carilli cumprimentou o Zanocelo, cumprimentou também o Felipe Jonathan. Pra saída do Zanocelo, quem entrou foi o Carlos Sanches, camisa 7. Carlos Sanches, 7 no lugar do Zanocelo com a 25, já confirma outra alteração. Aí, portanto, o Carlos Sanches está em campo, camisa número 7 do Peixe. Briga o Índio ali pelo meio, dá um bico na bola, Lucão de cabeça, ajeita lá pela direita. Giovanni Augusto ficou com ela, dominou, carregou pela meia, vem pelo meio da área, lançamento feito, o Índio na cara do gol, bateu, explodiu no zagueiro, voltou pro Índio, cruzou lá dentro da grande área, sobra de bola batida, o zagueiro cortou, na hora H, Camacho. Bota pra fora, batido do Giovanni Augusto, chega escanteio, que favorece o Guarani lá pela direita, Rafael Pio. E a bola ia sobrando pro Giovanni Augusto, né? O Índio teve a chance pelo lado esquerdo, o Giovanni Augusto depois ele tentou uma batida, ela explodiu na zaga, foi direto pra linha de fundo, escanteio lado esquerdo, Iago cobra. Vai fazer o levantamento, Iago, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, é boa bola boa pra equipe do Bugre, pintou levantamento, subiu no primeiro pau, Marcos Leonardo, tava lá pra fazer o corte com o peito, deu uma peitada na bola, briga por ela lá fora, lá na lateral do campo, o árbitro tá dando contra o Guarani, o Daniel Paulista vai à loucura ali à frente do banco, ele perde a paciência, o Daniel Paulista, Pio. E tá certo o Daniel Paulista, né? Porque a arbitragem é muito confusa. Só confirmando a outra alteração, foi embora o Felipe Jonathan. Já confirmo. Pode confirmar porque o Maxwell mandou a bola lá na arquibancada. Foi embora o Felipe Jonathan com a camisa de número 3 e entrou o Lucas Pires, 44. Lucas Pires, 44 em campo, no lugar do Felipe Jonathan com a 3. O juiz, ele está sendo elogiado todo momento pelo torcedor. Agora ele vai conversar com o Daniel Paulista, que fala da jogada anterior, reclama demais ali o técnico do Guarani, o árbitro conversa com ele, manda ele ficar quieto por ali, manda ele ter calma. E ele vai tentando organizar o jogo, mas está difícil, hein? Carlão, foram embora aí o Felipe Jonathan e o Zanocelo, entraram o Carlos Sanches e Lucas Pires do Peixe. No lugar do Felipe Jonathan entra um outro lateral, mais zerado fisicamente, talvez o Felipe tenha se cansado ou sentiu a penalidade, mas entra o Lucas Pires. Na meiuca entra o Carlos Sanches no lugar do Zanocelo, ganha experiência, tem qualidade, o Sanches tem uma chegada boa, tem uma bola parada interessante, é o Santos tentando organizar esse meio campo para reequilibrar, Guarani melhor neste instante. 1-1 é o placar do jogo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Camacho faz o domínio, ele olha ali para o Kaique, passa para o Bauerman, que já rola lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado, trabalha a saída de bola, o Lucas Pires faz o lançamento, a zaga do Guarani corta, na sobra com o Iago, fez o passe com o Giovanni Augusto, toca de volta no Iago, faz a finta bonita, bota na frente, se estica por baixo o Camacho, para fazer o quarto e botar para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. O árbitro chama a atenção lá do Lud, que manda voltar um pouquinho mais atrás ali para fazer a cobrança com as mãos, está fora de posição. Toque CBN marcando 25 minutos deste segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Ludwig, bola recuada lá atrás, o passe é feito para o Hernando, Derlan vai pela esquerda para fazer o domínio. Devolve, não, faz o break, torcedor chia. Pede que passe aqui para o Matheus Pereira. Matheus Pereira está livre aqui pelo lado esquerdo. Lançamento foi feito lá para o Iago. Coloca no peito. Bola no gramado. Rola do lado. Bruno Silva recua com Ludwig. Aberto na direita. Em cima da linha divisória do campo. Ameaça o lançamento. Prefere o recuo. Atrás novamente para começar com o Hernando. Hernando com o Derlan. Trabalha a bola no sistema defensivo. A equipe do Bugre. Toca a bola no campo de ataque. Lançamento foi feito. Sobe de cabeça o Maxwell. Tá sentindo o Matheus Pereira, hein? Tá sentindo o Matheus Pereira. Tá puxando a perna dele, não sei se é cãibra ou se é alguma, olha lá, tá sentindo o 16 do Guarani, tá, é cãibra, viu? É cãibra. Ele até ia cair no gramado, mas o árbitro autorizou a
a sequência e por isso ele voltou para o lance. Mas agora sim, cai o 16 do Guarani, não sei se vai dar para ele não. Não, já tem o Eliel lá, ó, 36 lá, ó. Já tá, é isso aí, já tá prontinho o Eliel para entrar daqui a pouquinho a alteração. Tá conversando com o Daniel Paulista, o 36 do Bugre. Vem aí daqui a pouquinho Eliel no lugar do Matheus Pereira. Fez uma boa partida o Matheus Pereira, Carlão? Razoável. Não foi assim aquele Matheus Pereira, pelo menos dos tempos do Cruzeiro. O Eliel talvez estivesse mais adaptado. Não sei até se eu já colocaria o Matheus Pereira como titular. Entra o Eliel, vai colocar mais fogo ali pelo lado esquerdo, um jogador que era o titular. Talvez o Guarani cresça um pouquinho mais com essa mudança. Pronto, substituição feita, já foi embora então o Matheus Pereira, que inclusive já tinha cartão amarelo, né? Recebeu o cartão amarelo agora há pouco e agora saiu ali com câimbras, tá com a perna durinha ali de câimbras. Tá jogando a equipe do Guarani, vem pelo contra-ataque, lançamento feito, o Lucão subiu também ali pelo meio, Kaique. A sobra de bola lá com o Lucas Pires, bola subiu de novo, Lucão de cabeça, toca na bola, o Bauer chega por baixo para dar um bico nela, rasga lá pro contra-ataque, antecipa o Hernando, só que a sobra de bola é lá com o Lucas Braga, engatou uma quinta, foi pra cima, lá na grande área do Derlan, bateu, pega o goleiro Kozlinski, bota a ordem na casa, tem pressa na saída, Pio. Na velocidade aqui pelo lado esquerdo, bem inclusive na reposição. Vem com o Índio no campo de ataque do lado esquerdo. Eliel tá do lado, ele rola com o Maxwell. Agora sim, o Eliel tá limpinho, calção branco, bonito ali. Toca do lado com o Giovanni Augusto. Rola a bola com o Bruno Silva, ajeita na perna direita. Gingou de um lado, de outro. Tem marcação do Goulart para cima dele. Ele devolve com o Índio. O Índio chega, breca, olha, busca, então tapa da bola. Bruno Silva é o capitão Bugrino. Gira o corpo, recua para começar de novo com o Derlan. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Toca a bola agora ali no campo de ataque, Maxwell, é falta nele. O Camacho reclama, toma cartão, mas foi falta e muito falta ainda, viu, Pio? Muito falta, não tem o que reclamar não. A falta para cima do Maxwell, cartão para o 29 do Santos, o Camacho. 28 minutos e meio deste segundo tempo, tem falta para o Guarani, o Eliel tá ali para cobrança. Todo mundo lá rodeando a grande área, só fica o Índio no círculo central do gramado. E o Kozlinski na meia-lua da grande área do sistema defensivo do Guarani. Tá todo mundo lá no ataque. É falta para o Guarani, torcedor do Bugre. Aumenta o volume do sonzão da CBN, vem comigo. É falta para o Bugrão, autoriza um árbitro. Eliel na cobrança, de perna canhota, correu para a bola, levantamento lá no segundo pau. Bauerman fez o cabeceio, a bola tá viva lá no meio. O árbitro tá parando o jogo. Mas como o jogador apita, né? O Douglas, ele vai muito na conversa dos atletas, ele não ia marcar essa falta. E o Bauerman ergueu o braço, reclamou, ele marcou. Pois é o Douglas Marques das Flores, árbitro do jogo aqui no Brinco de Ouro. Carlão de Freitas, 29 minutos e meio, 1-1, Carlão. Estou gostando mais do Guarani neste momento, talvez mais próximo da vitória do que o Santos. Tenta mais, chega mais, o Maxwell deu uma outra mobilidade, o Iago também vai se aproveitando até dos espaços que são deixados pelo sistema defensivo santista. Agora, quando o Santos tem a bola, aí é perigoso, né? Como teve essa última chance com o Lucas Braga. Mas o Guarani melhor, mais perto do gol do que o Santos. Lançamento feito ali pela ponta direita do Peixe. O Hernando chegou para botar para fora. Aliás, era o Derlan que botou para fora a bola. Arremesso manual que favorece a equipe do Peixe, que vai mexer de novo. E também dose dupla. Novamente vem duas trocas da equipe santista. Novamente ali o Carilli vai mexendo na equipe do Peixe. Vai trocando ali. Não, mandou esperar. Ainda não. Carlos Sanches recebe a bola, domina, coloca no gramado, devolve com o Madison. Madison, Sanches faz o domínio. De cavadinha, faz o lançamento nas costas do Eliel. Invadiu o Madison, foi tocado. Pediu pênalti. Todo mundo para cima do árbitro, a bola foi jogada para fora. Todo mundo reclama com o árbitro da partida. Ficam pedindo pênalti em cima do Madison. Seria do Eliel, Pio. E eu fiquei com a impressão que se ele não cai, ele dá sequência na jogada, ele levaria muito perigo. Mas preferiu cavar ou tentar cavar o pênalti, o juizão não foi na dele não. Pois é, e se o árbitro viu que foi tentativa de cavar o pênalti, tem que dar amarelo. Tem que dar amarelo. O árbitro continua aguardando o VAR. Carlão de Freitas, você é o nosso VAR aqui, Carlão. Bola meio que dividida, viu, Cabela? O Eliel chega a brigar ali, o jogador do Santos se lança, valoriza o lance e ele está consultando o VAR. Lance duvidoso. Eu talvez não marcaria nada não, mas com o VAR, de repente, esse VAR tão confuso lá. Já mandou seguir e mandou trocar.
Ele mandou cobrar o lateral, mandou esperar para fazer as substituições. Lucas Braga teve embora com a 30. A placa não subiu ou subiu? Subiu. Quem vem para o jogo é o Marcos Guilherme com a 23. Essa é a primeira das alterações. A outra, a gente já confirma já, que é o plaquinha distante, difícil, hein? A outra tá indo embora o Ângelo com a... Já confirmo as duas? Muito bem. O Alanzinho no Ângelo e o Marcos Guilherme no Lucas Braga. Boa. Muito bem. A Lucas Braga com a camisa 30 e o 23 Marcos Guilherme tá em campo. E vai o Ângelo com a 11 e vem o Alanzinho. Alanzinho já tá em campo pelo time do Peixe com a 49. 49, Alanzinho. Muito bem, Alanzinho. Mexeu duas vezes de novo o Carille, viu, o Carlão? Dois jogadores de velocidade. O Guarani comanda as ações nesse instante. Então ele coloca o Marcos Guilherme para tentar empurrar um pouco o Guarani. E o Alanzinho, que é aquele Alan Vitor, que disputou a última temporada pelo Guarani. Então coloca dois jogadores de velocidade pelos lados, porque o Guarani começa a gostar mais do jogo. Muito bem. Parece que é o Rodrigo Andrade que vem lá. Também no Guarani. É isso, o Índio tá indo embora com a camisa 23, mais uma alteração no Bugre, e vem o Rodrigo Andrade com a 32. Andrade 32 em campo, Índio 23 foi embora. Arremesso manual para o Peixe, lá pelo lado esquerdo, o Lucas Pires está na cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele joga na área. Jogou na área para o Marcos Leonardo. Recebeu, dominou, foi para a finta, sobe de cabeça. O Hernando corta, dá um bico na bola. Lá atrás o Ludwig, eles passam para o campo de ataque. O Bauerman briga ali com o Lucão do break. O Lucão comete a falta, o jogo está parado, é falta para a equipe do Peixe. Vamos girar, tempo e placar do jogo. Tempo e placar do jogo. Tempo e placar do jogo aqui na CBN Campinas. 33 minutos de bola rolando. É o segundo tempo do jogo, quarta rodada do Campeonato Paulista. Paulistão 2022 aqui na CBN Campinas. O placar está assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Giovanni Augusto. Santos. 1 para o Peixe, Bauerman. Barizo. Campeonato Carioca, Fla-Flu segue 0-0 lá no Newton Santos. Às 6h30 tem Ituano e Corinthians. Na audiência da CBN, Valmir do São José, pelo WhatsApp e no YouTube. Muita gente mandando mensagem. O santista Wellington Falco de Boituva, Marilda Ângelo, Cristiano, Rony Lopes. Vai crescendo a audiência no YouTube também. Olha, o Guarani sai jogando lá pela direita, vem com o Ludwig. É o futebol da CBN, lá pelo lado direito vem Ludwig, chegou antes dele para fazer o corte, o Marcos Guilherme. Botou pra fora a bola, arremesso é manual, Pio. Mas ele tá dando a falta, né? Ele deu a vantagem, ela não aconteceu, ele deu a falta já cobrada. Cobrada a falta, Rodrigo Andrade levantou na área, Maxwell briga pela bola, corre para evitar a saída, fica com ela. Já faz o domínio ali pertinho do escanteio, toca mais atrás com a Giovanni Augusto. Fez a finta, carregou de um lado, de outro, brecou, tenta o toque, dá um toque mais atrás com o Maxwell. Bonita jogada, o Maxwell já se ajeita, bota mais atrás ali pela meia, com o Bruno Silva, que encontra o Rodrigo Andrade. Tá fresquinho no jogo, Rodrigo Andrade. Toca no Bruno Silva, que recua. Lá atrás para começar de novo, lá do outro lado com o Hernando, que toca no Derlan. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 35 minutos deste segundo tempo, 1-1 a placar do jogo. E atenção, hein, porque vamos ter muito acréscimo. Pelo menos, na minha marcação, pelo menos 8 minutos. Pelo menos 8 minutos. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito, Bauerman de cabeça escora. A bola espirrada vem pelo meio ali com o Giovanni Augusto. Ele dá um totozinho na bola para o Bruno Silva, que já faz a abertura. Do lado esquerdo, ali na esquerda com o Eliel. Também tá fresquinho no jogo. Já chegou, recebeu, dominou, devolveu no Bruno Silva ali pela meia esquerda. Encontra Giovanni Augusto, ali no comando do Guarani no meio campo, pensando a jogada. Já faz a abertura com o Ludwig, lado direito. Domina, carrega pelo meio, perto da canhota, levantamento na área, nas mãos do João Paulo. Recuou para o goleiro do Peixe, Rafael Pio. A intenção até foi boa, né? Ele tentou a inversão da jogada aqui pelo lado esquerdo para a chegada do próprio Eliel. Só que aí, de pé na esquerda, que não é a boa, ele não conseguiu onde queria. Rouba a bola, o Guarani ali com o Lucão do break, a sobra de bola com o Eliel. Ele vem carregando, devolve no Lucão, perto do bico da grande área do lado esquerdo. Preparou a batida, não preferiu o cruzamento. Bauerman na área de cabeça para fazer o corte. Bruno Silva já ajeita de volta com o Maxwell. Tá amadurecendo. Gol do Guarani, sobrou com o Maxwell, de frente pro gol, carregou, se livrou, abriu lá com o Iago, do lado direito, ajeitou na perna canhota, longe do gol.
preparou a batida, ajeitou bonito, ficou ali livre de marcação para fazer a batida. Quando ele bateu, Pio... Aí foi muito mal, né? Na primeira jogada do Lucão, quando ele armou, me lembrei do jogo contra o São Paulo. Eu também. Foi do outro lado, mas a posição era exatamente a mesma. Essa bola rodou, quando sobrou pro Iago, ele trouxe pra perna esquerda e na tentativa da batida, ela foi direto à linha de fundo. 36 minutos e 40, 36 e 40. É o segundo tempo de jogo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. Lucas Pires recebe lá pela esquerda, faz a finta, puxa pelo meio, dá um tapa na bola pro Camacho. O Camacho faz o domínio, vem carregando aqui pro Peixe no campo de ataque, faz o lançamento, tem ninguém do Santos, o Ludwig. Agradece o presente, fica com ela, toca no Bruno Silva, se livra da marcação, toca do lado, muito forte o Sanches, fica na sobra, chega por baixo pra fazer o corte ali no meio. Que bonito lance ali no chão do Derlan, foi lá pra fazer o corte, sobra de bola pelo lado direito com o Alanzinho. Ele puxa no meio, dá um tapa na bola, tenta o lançamento, vem por baixo. Mais uma vez o zagueirão do Guarani para fazer o corte. O Hernando para tirar o perigo. Diga, Pio. Quando quiser, público e renda. Então vamos lá, então. Quero já. A grana do jogo, 136.380. 136.380 para um público total de 5.458 pagantes. Público muito parecido do público com o jogo de São Paulo. Foi mais ou menos por aí também. Mais ou menos por aí. Olha o Bauerman. Toca a bola com o Kaique. Rola a bola o Santos aqui pelo lado direito com o Madison. Já recebe, encosta a marcação do Maxwell para cima dele. Encontra o Ricardo Goulart ali pela intermediária. Bruno Silva encosta, ele recua com o Kaique que volta lá atrás com o João Paulo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Vai tocando a bola, Ricardo Goulart faz o domínio ali pelo círculo central do gramado, fez um passe aqui pela direita. O Kaique já dominou na perna direita, botou pro Marcos Leonardo na grande área pela direita, bateu de primeira, Kozlinski! Defesaça do goleiro. Ela sobra ali pelo meio, Giovanni Augusto não chega na bola. Por baixo, Bruno Silva faz o corte para sobrar com o Giovanni Augusto. Kozlinski, defesaça do goleiro do Guarani, Pio. Aliás, toda a jogada foi bonita, né? Porque o lançamento do Kaique foi espetacular. O Marcos Leonardo na velocidade chegou na bola e bateu de perna direita. E aí de mão direita o Kozlinski se jogou nela. Fez uma defesaça salvando o que seria o segundo do Peixe. Carlão de Freitas, aí a gente olha o garoto de 18, como a gente já havia falado, né? Como ele toca nessa bola para jogar por baixo do goleiro. O goleiro foi sensacional, Kozlinski. Mas olhar para o lado do atacante, o jeito que ele pega na bola, hein, Carlão? É um jogador de muito recurso. Se o Santos lapidá-lo, com certeza vai conseguir encher os cofres aí no futuro. E já deu alguma resposta, né? Sendo decisivo contra Flamengo, sendo decisivo contra Corinthians. É um jogador que tem um futuro promissor. Olha o Guarani, chegou na grande área, o cabeceio, defende o goleiro! João Paulo salva o Peixe. O Maxwell subiu, era o Lucão subiu de cabeça, deu uma testada na bola. Defesaça do goleiro do Peixe, Pio. No cruzamento que veio pelo lado direito do Giovanni Augusto, o Lucão subiu no terceiro andar, conseguiu o cabeceio. A queima-roupa é mais difícil, mas o João Paulo de novo fez uma defesaça, seria o segundo do Bugre. Escanteio pelo lado esquerdo, Giovanni Augusto chega para cobrança. Vai se ajeitando ali o 10 da equipe do Bugre para cobrança do escanteio. É o 8º escanteio para o Guarani em todo o jogo. Ali pelo lado esquerdo, Giovanni Augusto vai na cobrança, tá todo mundo lá dentro. Giovanni Augusto bateu fechadinho, deu um tapa na bola, João Paulo. Ela sobra com o Iago, ele domina a bola, coloca no gramado, ele briga ali na correria ali com o Alanzinho, bota o corpo à frente, recua com o Ludwig, já domina no círculo central do gramado, camisa número 2, equipe do Bugre, despacha no campo de ataque, lançamento feito, brigou ali o Bauerman de cabeça para fazer o corte, ela sobra com o Hernando, joga na grande área pro Lucão, tenta o domínio, Madison faz o corte, a bola subiu, desceu, o Maxwell não consegue o domínio, sobra de bola com o Sanches, já faz a ligação rápida na saída de bola com o Lucas Pires, bota lá na ponta direita, o lançamento é lá pro Marcos Guilherme, evita a saída, encosta a marcação do zagueirão do Bugre em cima dele, ele rola pro Sanches, livre de marcação pela intermediária, já dominou, abriu pela direita, Ricardo Goulart dominou, ajeitou, buscou de volta o Sanches ali pela meia, todo recuado já o Bugre, já se fechou todo o Guarani, a sobra de bola lá com o Lucas Pires, ele domina a bola, deixa do lado curtinho, o Alanzinho vai buscar o jogo, já encontra o Sanches, dá um tapa nela ali pelo meio, fez o trabalho com o Marcos Guilherme, devolve do Sanches, fez a tabela, bola espirrada, Marcos Guilherme novamente, a batida pra fora do gol! Passa tirando tinta da trave. Ela bateu naquele trave atrás do gol que segura a rede, Pio. Literalmente tirando tinta, né?
O Kozlinski se jogou nessa bola, ela passou raspando pela batida do Marcos Guilherme, porque estava muito fechado o Guarani, toda a defesa armada. E aí ele arriscou da intermediária, por pouco não faz o segundo do Peixe. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos e meio. Eu disse 41 e meio deste segundo tempo. É reta final de jogo, mas vamos ter muito acréscimo, hein? Muito jogo parado neste segundo tempo. O placar do jogo aqui no Brinco de Ouro está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Giovanni Augusto de pênalti. Santos. 1 pro Santos, Bauerman de cabeça no primeiro tempo. Central da bola, Guarizo. Próximo compromisso do Guarani, mais uma vez no Brinco de Ouro. Quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Futebol Globo CBN. Ele inverteu a jogada agora, hein, Cabelo? Também achei. Porque essa falta, pra mim, foi em cima do Lucão. O Lucão estava na frente para receber a bola, para fazer o domínio. Exatamente, por isso, pra mim, ele inverteu. Muito bem, mais duas, aliás, uma troca no Peixe. Ricardo Goulart tá indo embora. Isso, e tá entrando o 17 na equipe do Santos, que é o Vinícius Balieiro. Vinícius Balieiro, 17, vem no lugar do Ricardo Goulart com a 10. Muito bem, Ricardo Goulart foi embora. Daqui a pouco o Carlão comenta esse Ricardo Goulart aí, que jogou quase o tempo todo. E não é mais um garotinho, né? Daqui a pouco o Carlão fala. E o Guarani vai mexer. Também 2 vezes. Também 2 vezes está indo embora o Giovanni Augusto para a entrada do Eduardo Persson com a 8. Eduardo Persson, 8, vem para o gramado no lugar do Giovanni Augusto com a 10. E a outra alteração, vamos aguardar. Atenção, tchan, 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 tchan. Ele tá olhando, vai embora o meia dúzia Bruno Silva. Bruno Silva tá deixando o gramado e vem o... confirmando ali o Madson com a 98. Madson 98 no lugar do Bruno Silva, meia dúzia. Muito bem. Carlão de Freitas. Primeiro vamos falar do Ricardo Goulart. Aguentou quase o tempo todo, hein? Fez um primeiro tempo bom, quase faz um gol de cabeça, numa linda defesa do Kozlinski. No segundo tempo foi pouco participativo, pouco produtivo, mas dentro aí de uma regularidade. A gente até entende, de repente, um cansaço, porque há muito tempo não jogava o Ricardo Goulart. Estreou contra o Corinthians na última semana. E o Guarani agora, o Daniel Paulista coloca aí o Eduardo Persson, vai dar uma fechada ali naquele meio campo, um empate parece que já vai satisfazendo o treinador. Mudanças burocráticas, nada taticamente que possa ter uma interferência, só apenas coloca um cadeadinho ali no meio campo para segurar o empate ou de repente sair num contragolpe para vencer o jogo. 44 minutos deste segundo tempo. Agora a gente fica ali na expectativa de quanto vai dar de acréscimo o senhor Douglas Marques das Flores, né? Afinal de contas, eu marquei 8 minutos, Pio. Sim, do momento antes do pênalti. Da marcação do pênalti até o segundo gol. Pois é. 8 minutos. 8 minutos. Vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimos lá. Toca para a equipe do Guarani. No campo de ataque, lançamento foi feito. Sobe de cabeça o Kaique. Fez o corte. No perde e ganha. No bate-rebate, Persson. Já faz a ligação com o Iago. Lá pelo lado direito. Chega por baixo. Para fazer o corte. O Balieiro bota para fora. É Manuel que favorece a equipe do Bugre. Lud que está na cobrança. Impresso o Guarani. 1-1 é o placar do jogo. Tá bem o Guarani do jogo. Torcedor do Bugrão. Aumenta o volume. Vem comigo aí que tá bem o Bugrão do jogo. Chega ali o Lucão. Ele recua. A bola esquisito, mas tá parado o jogo. Uma falta pro Guarani em cima do Lucão. Lá na linha de fundo, viu, Pio? E marcada pela Maria Inês Bach, né? Que estava muito próxima do lance. O torcedor do Guarani aplaude o Lucão, que vamos ser sinceros, não para um minuto, né, Cabela? Pelo lado esquerdo, pela direita, ali pelo centro. Por isso, a falta vai levar perigo. Os zagueiros do Guarani já sobem para a área do João Paulo. E o Iago tá lá ajeitando com carinho para fazer o levantamento. Todo mundo na grande área. 45, toque Sibini marcou. 45, deu 7. Deu 7. 7 minutos de acréscimo. 7 de acréscimo. Isso. Tá bom então, né? Vamos a 52, falta pro Guarani, quem sabe agora, torcedor do Bugre, aumenta o volume, vem comigo, torcedor do Bugrão, autoriza o árbitro, Iago na cobrança, levantamento ali na entrada da grande área, subiu de cabeça, fez o desvio, chega para fazer o corte, lá dentro da grande área o Madson, dá um bico na bola, volta para fora, arremesso é Manuel, quem favorece a equipe do Bugre, vai se ajeitando ali o Eliel para cobrança, o Maxwell tá próximo a ele, tem o Rodrigo Andrade ali pelo meio, lá na área tem o Lucão, ele briga pela bola, ele protegeu, botou no gramado, gingou de um lado, de outro, rolou, Rodrigo Andrade, bateu, pra fora do gol! Passou arrancando tinta da trave superior da meta do João Paulo. Um tirampasso de perna esquerda
batida do Rodrigo Andrade, ela foi pra fora, Pio. E tudo isso depois da tentativa do Lucão, né? O Eliel cobrou o arremesso lateral lá dentro da área. O Lucão fez o pivô, tentou girar e a batida. Ela explodiu no Bauerman. Voltou pro Rodrigo Andrade, que de fora da área arriscou de perna esquerda. Ela passou isso aqui, ó, do travessão do João Paulo. Quase o vira-vira do Guarani. 46 minutos e meio deste segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo. João Paulo despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento. Quem sobe de cabeça ali pelo meio foi o Madison. Escorou o Rodrigo Andrade, botou na frente. O Lucão briga pela bola. Chega Camacho, dá um bico na bola de perna canhota. A bola subiu, desceu. Mais uma vez, quem briga pela bola é o Madison ali no meio, brigando por ela e cometendo a falta. Falta para o Guarani. Ele não deu a falta. O jogador caiu, segurou a bola. Deu toque de mão, viu? É isso, caiu em cima da bola, abraçando a bola o Alanzinho. E aí foi bem demais o Madison na marcação, mas o Guarani cobra para trás. Faz um recuo esquisito ali. O Koslinski dá um bicão na bola, porque a bola veio muito forte para ele. Perigosamente ali. A sobra de bola do Madison vai chegando ali no campo de ataque. O Peixe. Falta em cima do Sanches. O jogo tá parado. É falta pro Peixe. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É falta pro Peixe, lá pela esquerda vai todo mundo pra área, viu, Pio? Vai todo mundo. Nesse finalzinho de jogo, ai, até o Lucão tá lá na defesa, Cabela. Daqui a pouquinho tem Ituano e Corinthians. Daqui a pouquinho tem Ituano e Corinthians na sequência de Guarani e Santos. Só jogão aqui da CBN Campinas. É falta, Sanches está na cobrança, vem bola pra grande. É o árbitro lá, olha lá. Ele vai lá contar piada, vai falar da morte da Bezerra, vai lá, conversa com todo mundo. Agora vai pra cobrança. Agora vai para a cobrança, autoriza o árbitro. Sanches da cobrança, perna direita, levantamento no primeiro pau. Sobe Eliel de cabeça para fazer o corte. A bola vai voltando lá para o Sanches. O Iago briga pela bola, fica com ela, faz o domínio, fez a finta para cima do Sanches. Ajeitou pelo meio, buscou espaço, ninguém se apresentou. O Lube ficou na sombra, domina, rola a bola com o Persson. Faz o break ali pelo meio, já se recompõe a equipe do Peixe. Mas o Guarani se mantém no ataque, vem com o Madison, faz a finta, falta nele. Abriu o Kaique, a caixa de ferramenta para cima do Madison, ali pela meia direita, Pio. Essa bola ela foi um pouco esticada, né? Aí o Madison ia deixar o Kaique na saudade. O Kaique só fez a falta. Né? Foi Balieiro, não tinha o que fazer. Camisa 17 do Santos recebeu o cartão amarelo. Abriu a caixa de ferramentas, mas não foi aquela caixinha de ferramentas, sabe aquela que tem 3 andares assim? Você tem 358 tipos de ferramenta de chave. Você consegue tirar a tampa, pois tem o fundo falso. Foi essa caixa de ferramenta que foi aberta ali para cima do jogador da equipe do Guarani. 48-50, é falta para o Guarani. O Persson tá lá para cobrança, vai todo mundo ali para meia lua da grande área. É bom momento para a equipe do Bugli. Autoriza o árbitro, Persson, levantamento na área, sobe a zaga, sobra de bola, batida para fora do gol. Hernando sobrou viva a bola, quicando na frente com açúcar, ele encheu o pé, ela foi pra fora, viu? Aí é zagueirão, né? O Persson cobrou a falta pra dentro da área, a zaga não conseguiu afastar e aí o Hernando arriscou de perna direita, mas pegou o meio desequilibrado, ela saiu à esquerda do João Paulo. Carlão de Freitas, 49,5, Carlão, que jogão esse segundo tempo, hein? Gostei do jogo, gostei do Guarani no segundo tempo, impondo um ritmo, encarando o Santos, criando oportunidades, os principais destaques participando de uma maneira efetiva. Gostei do Guarani, uma resposta muito satisfatória depois que aconteceu em Mirassol. Chega Rodrigo Andrade cometendo falta em cima do Madison, que reclama, abre os braços, fica gesticulando, vai ganhando tempo ali a equipe do Peixe. 1-1 é o placar do jogo, vamos chegando a 50, hein? Vamos chegando a 50, nós vamos a 52 desse segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Tem arremesso, o Peixe joga no campo de ataque, Eliel de cabeça escora. Vem Maxwell brigando pela bola, o Camacho faz o corte, bota pra fora, arremesso é pro Guarani. Ali pela esquerda o Camacho reclama, fica reclamando, mas o arremesso é pro Guarani. O Eliel vai na cobrança, caminhou muito à frente ali, o árbitro mandou esperar, mandou voltar e vai conversa de novo. Ele mandou esperar para dar uma bronquinha no Camacho, que esbravejou, aquela coisa toda. Mas é um conversê que eu vou falar um negócio. Que é isso, hein, seu Douglas das Flores? Meu Deus! Arremesso manual cobrado, vem bola para o campo de ataque do Bugre. O Bauerman faz o corte, ela sobra ali com o Hernando. Dá um bico na bola lá na ponta direita pro Iago, ele corre também junto ali com o Lucas Pires, que faz o domínio, gira o corpo. Dá um bicão na bola, joga para fora. É arremesso pro Guarani, quem sabe, dá tempo ainda. Torcedor do Guarani, dá tempo ainda. O Bugrão tá no ataque, tem arremesso lá pela direita, o Lud que tá na cobrança. Toma distância para fazer o arremesso, ele volta mais atrás. Daniel Paulista vai conversando com todo mundo ali. Olha o Lud, hein? O Lud tomou uma distância gigante, vai chegar cansado para cobrar o arremesso, tão longe que ele foi lá para fazer
a velocidade ali, ó, pra botar a força na bola, jogou na grande área lá pro Lucão do break. Ele domina, gira o corpo pra linha de fundo, encarou a marcação pra cima dele, ajeitou na perna canhota, tentou o cruzamento, bateu no zagueiro, voltou pro Iago, ameaçou de um lado, de outro, carregou, fez uma graça, devolveu o Lucão no bico da grande área, protege a bola, rolou mais atrás. Quem vem ela é Madison, toca do lado, o gol do contrapé do Hernando. Guarani estava todo lá na área, o Hernando vem com ela, já dá um bicão, faz o lançamento pelo meio, deu certo, o Persson Rodrigo Andrade fez a finta, abriu lá na direita, o Iago vai pintar o segundo gol do Guarani, o Iago puxou pelo meio, preparou, bateu, pra fora do gol! Sobe demais, a batida do Iago de novo longe do gol, Bill. E o Rodrigo Andrade vai à loucura, né? Ele mostra ali o espaço do gramado e diz aqui, ó, aqui, porque o Iago cortou a marcação, só que ele não tinha espaço para bater, né? E aí ele poderia ter rolado para o Rodrigo Andrade, que chegaria batendo, jogou para a linha de fundo. Apita o árbitro, fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani! Para o Guarani, Giovanni Augusto de pênalti. Santos! Pro Peixe, Bauerman de cabeça. Domínio no peito, chama o central da bola com o craque Marco Guarizo. Central da bola. Apresentação: Marco Guarizo. Que isso, Cabelo? Craque é você, pô. Muito obrigado pela parte que nos toca. Valeu pelo elogio. Final do jogo, empate no Brinco de Ouro. 1 para o Santos, 1 para o Guarani. Você que tá vendo no YouTube, né? O apresentador tá olhando para cima. A gente sempre fica olhando se alguém vai falar na saída do campo depois dessa partida. Partida disputada, partida polêmica. O João Paulo tá sendo filmado, né, pela televisão, deve ter ganhado o prêmio de melhor jogador em campo. Isso significa que o Guarani foi muito bem na partida. É assunto para daqui a pouquinho no comentário do jogo com o Carlão de Freitas. Vai, João Paulo, chega para falar logo, tá cumprimentando todo mundo lá, o goleiro camisa número 34 do Santos após esse empate, 1 para o Guarani, 1 também para o Peixe, e que tem muita responsabilidade do goleiro João Paulo por esse resultado. Toda a polêmica daquele pênalti, né? Fomos até ler a regra aqui para ver o que acontecia se o Iago tivesse entrado sozinho na área. Aí sim teria que anular e dar tiro direto para o Santos. Mas a invasão foi dupla, né? O craque do jogo, o goleiro João Paulo. Craque do jogo para a federação, porque a gente vai eleger o nosso aqui. João Paulo falando na saída do gramado do Brinco de Ouro. Mudou a decisão, depois voltou a cobrar o pênalti, achou injusta essa segunda marcação? Não, porque eles não têm convicção no que eles fazem, né? O árbitro falou que foi o jogador deles que invadiu, aí mandou cobrar a falta, aí depois ficou caçando, falaram que foi o jogador nosso que invadiu, é difícil. A gente trabalha firme para vir buscar a vitória e infelizmente eles acabam estragando o espetáculo. Mas eu fico feliz pela minha atuação, de poder ajudar a minha equipe a conquistar esse ponto que é importante na nossa caminhada. Agora a gente volta a jogar dentro de casa agora e a gente espera trabalhar bastante aí para conseguir essa vitória, para a gente poder ir subindo cada vez mais. Preta está na terceira colocação nesse momento com 4 pontos, a mesma pontuação da Ponte. Ou foi para 5 o Santos agora? Não, tá. Foi para 5, o Santos foi para 5. Tá junto com o Santo André e o Bragantino lidera a chave. Já o Guarani segue na segunda colocação, mesma pontuação do Corinthians, mas com um jogo a mais, né? O Corinthians joga agora às 6h30 contra o Ituano e tem ainda a Inter de Limeira que joga às 8h30 da noite, então pode ser ultrapassado o Guarani na sequência da competição, dependendo dos 2 jogos daqui a pouquinho que serão disputados pelo Campeonato Paulista. Segue falando, João Paulo, vamos ouvir o goleiro do Santos. Tenho a agradecer a todos meus companheiros, ao meu preparador, o Azul, o Juninho, que conseguem nos preparar bem para cada jogo. E só tenho a agradecer a Deus aí. Obrigado então, João Paulo. Aí o João Paulo, goleiro do Santos, o craque do jogo segundo a Federação Paulista de Futebol. A gente está aguardando a chegada de um jogador do Guarani para falar também depois desse empate por 1-1 contra o Santos. Olha, gente, se não fosse o João Paulo, hein? A gente pegar os jogos do Guarani nas primeiras rodadas, incluindo a vitória contra o São Paulo, a gente ia ver que o Guarani hoje finalizou mais que todos os outros jogos. Giovanni Augusto falando agora na saída do campo. O primeiro gol com a camisa do Guarani. Primeiramente agradecer a Deus, né, por ter me dado a oportunidade hoje de ter feito mais um gol. E o primeiro com a camisa do Guarani, no qual eu creio que vai ser o primeiro de muitos. E diante do nosso torcedor, então, é um momento muito especial.
Fico muito feliz e triste ao mesmo tempo de não ter conseguido os 3 pontos, né? No meu ponto de vista, merecíamos a vitória, tanto que o João Paulo foi eleito o melhor jogador da partida, sinal de que ele trabalhou muito, né? Então, triste por isso, mas feliz também por ter feito o gol e saber que a gente teve uma crescente muito boa e aos poucos a gente está conseguindo criar uma identidade dentro de casa, que isso faz total diferença lá no frente. Como é que foi a conversa ali depois que o se desperdiçou o pênalti, depois que voltou, depois de toda aquela conversa? Por que você decidiu bater o pênalti? Como que foi a conversa? Foi o Lucão que te pediu ou você pediu porque você estava mais confiante? Na verdade, como cheguei há pouco tempo, eu respeito, né, os jogadores que estão aqui mais tempo, mas tanto eu quanto o Lucão, quanto o Maxwell, a gente vem treinando e a gente tem total liberdade para, quando acontecer o pênalti, qualquer um da gente assumir, né? Ele foi, bateu, chamou a responsabilidade e tá tudo bem por isso, não tem problema nenhum, é o nosso artilheiro, tem a nossa total confiança, não teve a felicidade de fazer o gol e depois o professor Daniel me chamou e pediu para eu chamar a responsabilidade. Como eu estava tranquilo, né, já estava treinando, então fui lá confiante e graças a Deus pude bater e fazer o gol e de alguma forma conseguir ajudar a equipe. Obrigado aí, ó, o novo camisa 10. Aí, Giovanni Augusto falando na saída do gramado após o empate, 1 para o Guarani, 1 também para o Santos. Logo depois de um rápido intervalo, vamos eleger o craque do jogo, o comentário do jogo e muito mais aqui no Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Crefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E os últimos jogos da caminhada brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola, Guarani e Santos. Apresentação, Marco Guarizo.
6h04, fim de jogo no Brinco. Você no YouTube tá acompanhando, agora a imagem tá na gente, mas tinha no gramado ali no Brinco de Ouro, a gente trazendo a repercussão desse empate 1-1 do Bugre com o Peixe. Rafael Pio já enviou a pergunta dele para o Daniel Paulista e agora vamos eleger o craque do jogo. Lembrando que essa é uma votação da equipe CBN Campinas, né? Porque a federação faz a votação dela por meio do Instagram. E aí o pessoal elege. No caso deles foi o João Paulo. Nós vamos começar com o voto do Carlos Cabela, que trouxe as emoções desse jogo. E quantas emoções? É gol que não vale, é lance polêmico. E aí, Cabela? Bota emoção nisso, né? Meu Deus do céu, gente. Que parte do jogo tumultuada que foi aquele momento do pênalti. Para mim, Giovanni Augusto, o craque do jogo, um cara que buscou como ele disse até na entrevista, né, que o Daniel Paulista falou para ele, assume a responsabilidade aí, vai para cima. E ele assumiu realmente e fez um grande jogo, Giovanni Augusto. E olha que eu achei que ia ser difícil eu falar craque do jogo para Giovanni Augusto quando ele chegou, hein? Mas hoje fez um grande jogo. E Giovanni Augusto, para mim, é o melhor do Guarani no campo hoje. Maravilha, Carlos Cabela. Uma hora chega a hora de falar. Um abraço para você, Cabela. Bom retorno à Americana. Amanhã você já está no ar aqui às 11h30 da manhã com o CBN Esportes. Não sei quem estará do seu lado, né? O Emerson já está passando boas férias aqui pra gente. Nas jornadas eu fico, mas CBN Esportes o Cabelo terá nova companhia. Grande abraço, Cabela. Até a próxima. Boas férias para você, Guarizo, e até a próxima. Um voto, portanto, para o Giovanni Augusto. Agora o voto do Rafael Pio, direto do Brinco. Guarizo, com a licença do Gabi Castro, eu quero fazer duas menções honrosas, né? Mas pela luta, viu, Guarizo? É impressionante como briga o Lucão do Break. É impressionante. Se ele não consegue na categoria, mas ele não cansa um segundo. E talvez eu não desse essa menção honrosa depois de... A gente entende, ele queria bater o pênalti, enfim, estava confiante, queria fazer, depois de ter perdido e tal. Se ele não tivesse ido comemorar esse gol, talvez não fizesse a menção, mas ele indo comemorar, correndo para abraçar o Giovanni Augusto, mostrou que ele só queria bater o pênalti porque ele tá compromissado, queria fazer. Então, a menção pro Lucão e pro Iago, que igualmente briga também, assim como o Lucão do Break, por todas as bolas. Impressionante. Mas o Giovanni Augusto, cara que organiza, que distribui, que faz, hoje jogou grande parte do jogo, né? Já na reta final aí não aguentou, foi substituído pelo Persson, mas marcou o pênalti. E aí a diferença, né? Ele esperou a definição do João Paulo e só deslocou, fazendo o gol, né? É a cobrança do craque. Para mim também, Giovanni Augusto, craque do jogo. Um voto, então, para o Giovanni Augusto. 2 votos para o Giovanni Augusto, depois das menções honrosas. Então, pela equipe da CBN Campinas, o Giovanni Augusto está eleito o craque do jogo. Carlão de Freitas vai carimbar, vai dar um voto para o João Paulo. O que você vai fazer? Importante, né? Parafraseando alguns amigos. Importante. Mas importante o Giovanni Augusto ter sido eleito, até porque é um jogador que nós colocamos muita expectativa e ele vem para substituir o Regis, ou seja, ele vem cercado de responsabilidade, bateu o pênalti, bateu muito bem, bateu com maestria, gostei da postura dele no jogo, mas eu vou dar o voto para o João Paulo. João Paulo, um jogador que já passou por muita desconfiança no Santos e hoje ele é uma realidade. É um cara que é o capitão desse time, hoje salvou o Santos em várias oportunidades, o Guarani criou demais nos cabeceios, as principais chances foram por cima e o João Paulo conseguiu interceptar, com bola na trave também, ou seja, mostra que o Guarani fez um grande jogo na parte ofensiva. E eu fico com o João Paulo melhor em campo, já que o Giovanni Augusto foi o eleito, merecidamente também, mas o meu craque é João Paulo. Merece, né? Porque se esse jogo foi 1-1, foi graças ao João Paulo, mas pela equipe do Futebol CBN Campinas, quem está eleito craque de Guarani 1, Santos também 1, é o camisa 10, Giovanni Augusto. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne.
Guarani e Santos. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola, Guarani e Santos. Apresentação, Marco Guarizo. 6 horas, 11 minutos, o Guarani empatou com o Brinco. Com o Brinco é ótimo, né? Com o Brinco, com 4 mil e tantos ou 5 mil torcedores, empatou com o Brinco, com esse público, com o Santos por 1-1. Agora há pouco, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Nós vamos saber como chegamos a esse resultado no... O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Carlão de Freitas. Um bom jogo, né? Às vezes 1-1 é um jogo meio modorrento, mas não foi o caso da partida de hoje no Brinco, entre o Bugre e o Peixe. Guarizo, eu tô pegando aqui esse jogo entre Guarani e Santos, foi o 4º jogo em que eu trabalhei nesta temporada. Palmeiras e Ponte 3-0, Bragantino 1, Guarani 0, bom jogo. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0, Guarani Santos 1-1. Desses 4 jogos, esse foi o melhor. Um jogo com muitas alternativas, um jogo em que o Guarani se mostrou agressivo, querendo vencer o jogo, dar uma resposta ao seu torcedor depois de 2 rodadas aí de infelicidade. E hoje faltou pouco. Acho que se tivéssemos um vencedor, teria que ser o Guarani. Tanto é que o João Paulo foi escolhido pela Federação Paulista como o melhor em campo, foi eleito aqui, teve voto também pela nossa equipe, ou seja, foi o melhor jogador do Santos no jogo. Então mostra que o Guarani tentou, que o Guarani brigou, que o Guarani não se intimidou diante da força do Santos, que vinha de uma vitória sobre o Corinthians. O Guarani saiu atrás do marcador e conseguiu a reação. Então gostei da participação do Guarani, gostei de alguns jogadores. Eu acho que essa resposta do Giovanni Augusto ela é altamente positiva para a sequência da temporada, eu digo. Embora ele tenha contrato até o final do Campeonato Paulista, mas ele surge realmente como o cara desse time. Tecnicamente é um jogador diferenciado e ter marcado o gol de pênalti e a maneira como ele bateu também o credencia para ganhar um lugar cativo aí do torcedor bugrino. O Guarani hoje que repetiu, teve um meio campo parecido com o que foi ano passado, que fez tanto sucesso, principalmente na reta final, com o Bruno Silva, com o Índio e com o Giovanni Augusto, fazendo às vezes ali de um Regis, né? E é para isso que o Giovanni veio. Então gostei da participação do Guarani. Defensivamente, no gol, teve ali uma falha, mas também os jogadores não vão acertar sempre. O Bauerman, né? Eduardo Bauerman cabeceou ali no miolo de zaga e houve ali uma falta de comunicação, mas isso pode ser corrigido plenamente pelo técnico Daniel Paulista. Algo que me deixou assim, que o torcedor pode questionar é a lateral esquerda. O Matheus Pereira não fez um bom jogo, brigou, lutou, claro, mas tecnicamente deixou a desejar. Talvez o Daniel possa até repensar numa eventual volta do Eliel, tanto é que quando o Eliel entra, o Guarani cresce também, porque é um jogador que já estava adaptado e por mim não perderia sequer a posição. Iago, importantíssimo hoje, puxou os contragolpes, participou, arriscou em gol, fez o gol, né, astuto ali no rebote do Lucão do Break, embora o gol não tenha sido validado, mas ele estava lá e isso é importante, concluiu em gol, ganha confiança para a próxima partida. Lucão do Break, o incansável, tem algumas restrições quando o Lucão participa do jogo fora da área, porque
Tecnicamente ele não tem lá grandes predicados, porém dentro da área é um jogador perigosíssimo. Bateu o pênalti, foi infeliz ao errar, mas foi um cara que colaborou demais e cai para a direita, cai para a esquerda, vem para o meio, é grandalhão, cava falta, ou seja, é um jogador que realmente o Guarani vai precisar e tem ajudado demais. O Júlio César decepcionou um pouquinho, tanto é que acabou sendo substituído, embora eu não tiraria no intervalo, não sei se sentiu alguma coisa, mas daria até mais alguns minutos para o Júlio César, mas realmente ele não fez uma boa partida. Agora, no cômputo geral, eu acho que o Guarani ressurge depois de derrota para o Mirassol, derrota para o Red Bull Bragantino, principalmente contra o Mirassol, né, que deixou uma péssima impressão. Acho que depois desse empate o Guarani chega mais forte, ganha um fôlego na tabela, eu digo, né, pega o Botafogo de Ribeirão, não que com todo respeito ao Botafogo, mas uma coisa é você ter essas 4 primeiras rodadas com candidatos à classificação, candidatos ao título também, outra coisa é você enfrentar o Botafogo. Então, com essa resposta, eu acho que o Guarani ganha um pouco mais de corpo para a sequência do Campeonato Paulista, com o Giovanni Augusto agora mais integrado a esse grupo, com o Lucão do Break realmente assumindo a responsabilidade de ser um protagonista. Gostei do sistema defensivo, apesar de uma pequena falha no gol. Então são poucas correções que o Daniel Paulista poderá fazer para esta partida contra o Botafogo de Ribeirão, uma partida com uma outra característica, que o Guarani vai ter que tomar as rédeas do jogo para vencer. O Botafogo vem para ser uma equipe reativa, mas gostei, depois de 2 sustos aí na semana, principalmente contra o Mirassol, que foi terrível a participação do Guarani, hoje deu uma resposta muito positiva, uma resposta de que o Guarani tem amplas possibilidades de brigar por uma das vagas da próxima fase do Campeonato Paulista. E o comentário do jogo aqui na CBN Campinas para Guarani 1, Santos também 1. Segue? Então seguimos. Opa, rádio ao vivo. Elton, categoria Grimaldi, como diz um grande amigo nosso, já que você fez uma citação agora há pouco, né? Muita história aqui na CBN. Rafael Pio está acompanhando a gente. Ô Pio, já veio até o link da entrevista coletiva do Daniel Paulista, mas o tempo que ela vai acontecer ainda não foi informado, né? Exatamente. O Daniel Paulista, ele geralmente demora um pouco, né, Guarizo? Ele gosta de uma resenha lá no vestiário e tudo mais, então a gente não tem certeza aí quanto tempo vai demorar essa coletiva, mas pelo menos um pouquinho, né? A gente vai na sequência com o jogo do Corinthians, mas a expectativa é de que pelo menos um trecho dessa entrevista a gente consiga. Inclusive, quem está no YouTube, viu, Guariz, da CBN Campinas, vai poder acompanhar a coletiva também com imagem. Olha que legal, muito bacana isso. E falando do jogo do Corinthians, né, Ituano e Corinthians é o jogo lá do aplicativo, né, o jogo do streaming, né, então você, torcedor corintiano que vai passar aí os canais da TV procurando o jogo, não vai achar, então fica aqui na CBN Campinas, você da região de Campinas vai acompanhar a partida na íntegra, a partir das 6h30, o jogo entre Ituano e Corinthians com o técnico do Corinthians, Fernando Lázaro, filho do Zé Maria, o Super Zé. Tem 2 jogos como técnico do Corinthians e 2 goleadas, uma por 4-0, uma por 5-0. Só que ele assumiu quando o Corinthians já estava fora da Sul-Americana, né? Então foram jogos que não valeram, assim, na fase de grupos da Sul-Americana. Ô Pio, essa situação que foi colocada pelo Carlão do Júlio César, no primeiro tempo ele foi pedir atendimento, né? É muito provável que ele tenha sentido algo para ser substituído já no intervalo, né? Foi pedir sim. Aliás, 2 jogos seguidos, né? Que o Júlio César, ele sai no intervalo. Porque no jogo lá em Mirassol, ele também foi substituído no intervalo. Naquela oportunidade, né? O Daniel Paulista promoveu 3 alterações ali no ataque. Hoje apenas essa mudança, né? Mas, aliás, 2 mudanças, mas o Júlio César também, hoje no intervalo, no primeiro tempo, como você disse, ele ficou caído em um determinado momento, foi ali na beira do gramado em um outro momento, quer dizer, vamos ficar na expectativa aí, inclusive, se há alguma divulgação, se o Júlio César vem sentindo algum tipo de desgaste, cansaço, lesão ou qualquer coisa que tenha o tirado aí de grande parte dos jogos, né, Guariz? Com certeza, porque o tempo é muito curto de pré-temporada. E aí começa o Campeonato Paulista domingo, quarta, ou segunda e quinta, no caso do Guarani. Não há grupo que aguente, Carlão. Por exemplo, o Rogério Ceni, ele é criticado no São Paulo por trocar muito o time, mas nesse início de temporada, vai fazer o quê? É muito cruel o que acontece, ainda mais nesse ano, por causa de Copa do Mundo. O calendário
vai ser mais apertado ainda. O Campeonato Paulista é uma loucura, jogo no fim de semana, jogo no meio de semana. Não tem tempo para você treinar realmente. Não vai ter semana cheia, muito difícil quando tivermos aí esta semana longa de trabalho. Você joga, por exemplo, o Guarani jogou hoje. Deve se representar amanhã, ou amanhã pela manhã, ou amanhã à tarde, aquele trabalho já de recuperação, e já vem concentração para o jogo contra o Botafogo. Ou seja, é uma loucura realmente o que está acontecendo. Às vezes a gente pressiona, os torcedores pressionam demais os treinadores, mas eu procuro entender. Eu acho que em algumas situações esta justificativa da falta de treinamento, ela se encaixa assim. Não é fácil você corrigir algumas coisas com jogo atrás de jogo. Então, por isso, os treinadores estão encontrando aí algumas dificuldades. E a primeira folga, entre aspas, do Campeonato Paulista, fim de semana para fim de semana, vai ser depois do derby. O derby acontece no dia 19. Só que aí o Guarani já vai lá a Maricá. É Copa do Brasil. Então não Copa do Brasil, não tem semana cheia. O jogo cheia. contra o Botafogo é quarta ou é? É quarta. Quarta-feira. Quarta, ou seja, 9h30. Então, amanhã é a recuperação. Na terça já tem um trabalho visando o jogo do Botafogo e já é concentração. Ou seja, ele vai fazer um trabalho só, um trabalho tático, um trabalho mais apurado para esse jogo contra o Botafogo. Não tem jeito, a correria é monstra, como diz o velho filósofo Guarizo. Exatamente. Ô, Rafael Pio, e nesse meio tempo o isolamento do Diogo Matheus pelo menos deve terminar, né? Agora o Ronaldo Alves já voltou, é só ele que tá com problema da Covid, né? E o Vitinho também. Vitinho, Então são os dois atletas que estão afastados, estão em isolamento, mas que deve terminar assim. O Diogo Matheus, Guarizo, o que deu positivo foi na véspera do jogo contra o Mirassol, que foi na quinta, né? Isso. Então, quarta... quinta, sexta, sábado, domingo. Amanhã ele ainda está em isolamento, 5 dias. A partir de terça-feira, provavelmente, né, ele já volte aí aos treinamentos. A gente torce, inclusive, para que o Diogo não tenha nenhum sintoma e que possa voltar na próxima terça-feira já. Assim como o Vitinho, que também já está voltando. E é outra situação também, Carlão, porque o jogador volta da Covid, por mais que ele não tenha tido sintomas, ele faça treinos individuais, é diferente de você trabalhar com bola, porque o jogador está isolado. Então, ele voltar da Covid num dia e já no dia seguinte se colocar em campo para jogar, que seja 60, 70 minutos, é algo até temerário, eu diria. A recuperação é sempre muito complicada, né? Até porque ele não, apesar de ele deve ter realizado algumas atividades nesse período de isolamento, nada se compara à atividade do dia a dia, uma atividade um pouco mais forçada. Você em período de isolamento, até pelo seu problema, você não vai fazer uma atividade muito pesada, ou seja, você perde em relação aos demais. Então o Diogo Matheus, que fez uma baita partida contra o São Paulo, fez um golaço, sequer pôde aproveitar essa boa fase, fez o gol e já ficou em isolamento. Entrou o Ludic, algumas falhas, né, acabaram acontecendo, principalmente no jogo contra o Mirassol, mas hoje o Ludic também fez uma partida bastante razoável. Fim de jogo lá no Newton Santos e deu? Fluminense. Você já viu aí? Já. Goleiro Marcos Felipe faz milagres e com gol do colombiano Arias, o Fluminense venceu o Flamengo por 1-0. Flamengo já completo? Deixa eu ver a escalação aqui. Não, mais ou menos. Hugo Souza, aí tá com 3 zagueiros aqui, porque tá o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Felipe Luiz. O Isla tá aqui, o time tá escalado de trás pra frente aqui. Completo, então. William Arão, Marinho entrou no lugar do Diego, Andréas Pereira saiu pra entrar o João Gomes, De Arrascaeta, completo. E o Vitinho foi expulso, além do Gabigol. Olha, time do Paulo Souza perdendo, portanto, essa partida 1-0 para o Fluminense. Começando a temporada de clássicos, né? Nós tivemos Corinthians e Santos na quarta-feira, teríamos Palmeiras e São Paulo neste meio de semana, ou nesta rodada, na verdade, né? Seria neste fim de semana, mas aí o jogo não acontece porque o Palmeiras está lá em Abu Dhabi e até adiantou um jogo contra o Novo Horizontino. Vai começando a pegar no breu a temporada, mas já com muitos times tendo dificuldade por causa da questão física das equipes. Por enquanto, Pio, nada do Daniel Paulista, né?
Por enquanto nada. Por enquanto no aguardo ainda, na expectativa, inclusive, para que a gente pudesse pegar pelo menos um trechinho, né, Guarizo, da entrevista coletiva do Daniel Paulista. Exatamente. E a assessoria do Guarani, ela faz uma coisa legal que ela coloca prioritariamente as rádios que estão ao vivo, né? Sim. Você, por exemplo, foi um dos últimos a fazer a pergunta na entrevista, mas você sai antes, né? Pelo nome CBN e também pela presença de Rafael Pio, né? Sim, não, eu sou sempre um dos últimos porque eu penso na pergunta depois que o jogo acaba. Aí eu sempre sou um dos últimos. E mais do que isso, né? Porque as perguntas são feitas em áudio. Se você não ouvia que os colegas fizeram, vai ter pergunta repetida, né? Aliás, muito, né? Acontece muito isso. São as situações da pandemia, né, Guarizo? A gente não pode fazer a entrevista coletiva. Aliás, eu estou explicando para o ouvinte, a gente está no Brinco de Ouro, sim, mas eu estou na cabine. Não podemos, o repórter não pode ficar no gramado, né? Então, e também não pode participar da entrevista coletiva, continua dessa forma. Mandar as perguntas gravadas, por isso que tantas vezes saem perguntas repetidas, né? Porque a gente não tem muita condição de saber o que os companheiros vão perguntar. E legal também quando tem entrevista coletiva, porque se você vai fazer a primeira pergunta, você está gravando, você está vendo que você é o primeiro. Em vez de a pergunta pedir uma análise do jogo, né, para nortear toda a entrevista coletiva, o cara faz uma pergunta sobre o próximo jogo, sobre o cara que ficou fora. Tem essas coisas também, né, Pio? Tem todo tipo de situação nesse novo normal, que agora já não é nem novo mais, agora já é só normal, né? Com 2 anos já estamos acostumados. Né, já é só normal e é algo que tem que ser revisto, né? Porque com se certeza, as equipes podem trabalhar no estádio, por que não participar da entrevista coletiva? Aliás, a CEISP, né, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, ela está atuando com uma frente, porque havia sido realizada uma reunião quando da organização da Copinha. E nessa reunião foi dito que no Campeonato Paulista existia a possibilidade ou que eles iam liberar a entrada dos repórteres no gramado. Isso não aconteceu, por isso a CEISP está trabalhando com essa situação. Outra coisa, lá no Rio, por exemplo, já está tudo liberado. Outros estados também, já com liberação do repórter no gramado. Não acho que 4, 5 ou 6 pessoas dentro do gramado vai fazer diferença, né, Guarizo? Não, claro que não. E ainda mais se não puder fazer pergunta para o jogador no fim da partida. Isso exatamente. Não faz o menor sentido. Bom, um destaque final, então, do Guarani, Rafael Pio. A reapresentação amanhã pela manhã já. O Carlão até vinha dizendo, né? O período da manhã, o período da tarde. A reapresentação já acontecendo no período da manhã. A gente fica na expectativa aí para os retornos do Diogo Matheus e também do Vitinho, porque aí o Guarani, teoricamente, né, teria força máxima e o elenco completo já para a sequência do Campeonato Paulista e também a disputa da Copa do Brasil, Guarizo. Grande abraço para você, Rafael Pio. Acho que a próxima tá próxima, né? A próxima tá próxima, não tenha dúvida disso. Boas férias, aproveite o descanso, mas férias só do dia a dia. Na jornada você estará com a gente. Aproveite, Marcão. Exatamente. Avisa meu coordenador que ele pode me escalar, que vai estar tudo certo lá, viu? O equipamento já está pronto. Tá avisado. Um abraço, Pio. Carlão de Freitas, grande abraço para você. Até a próxima, Carlão. Valeu, Guarizo. Foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, ainda mais nesse jogo muito agradável de se acompanhar. Valeu, até a próxima. Boas férias, meu garoto. Muito obrigado. Rio Preto nos espera, porém nas jornadas nós continuaremos trabalhando. Acompanhamos aqui Futebol CBN Campinas, um para o Guarani, um também para o Santos. Narração Carlos Cabela, comentários Carlão de Freitas, reportagens Rafael Pio, técnica de externa Donaldo Araújo. Aqui na mesa de som da CBN Campinas, Elton Grimaldi pela maioria do tempo, mas teve uma substituição também pelo Nilson Belisário. A nossa equipe sempre trazendo esse sonsaço da CBN Campinas. Vem aí Ituano e Corinthians. Em nome de toda a equipe da CBN Campinas, do Futebol CBN Campinas, quem agradece é Marco Guarizo. Grande abraço, até a próxima. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne.